Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia, número 20, Apoena. Olha, 2.0, rapaz. Rapaz, a gente tá quase chegando aos 21, né? Já Olha, tá no 20, mano. altíssimo nível, hein? Altíssimo nível. Inclusive, vamos celebrar tantas amizades. Eu acho que hoje é dia de entrevistar uma Já cortando, fera. já te cortando. Uma fera, Vamos entrevistar uma né? fera, que não é do vestibular. Não é do vestibular? Não é do vestibular. Oli Bezerra. Vamos aí. Seja bem-vindo, Orly. Obrigado por aceitar aqui o convite da gente. Seja bem-vindo ao Papo Nostalgia, edição número 20. Inclusive, olha, combinando aqui com a máquina de escrever que o Jimmy Knight deu pra gente. Presente do É, Jimmy Knight. presente de Jimmy Knight. Exatamente. Nunca escreveu numa Olivete dessa, né? Não, aliás, eu gosto muito de peças antigas, né? Inclusive, eu tenho coleção de algumas máquinas. Ó. Você chegar lá na Grifo, a primeira imagem que tem na parede são algumas máquinas antigas, inclusive a última máquina portátil, né? Que foi usada ainda por nós, né? Antes de mais nada, quero agradecer também o convite, bater esse papo aqui com vocês, né? Que eu acho que é uma ferramenta nova, interessante. Sim. E o tipo de formato de programa em que a gente possa conversar de maneira bem descontraída e contar um pouco da história, da experiência que a gente viveu, né? Do trabalho que a gente fez, da história de vida que a gente tem e de que maneira isso possa ser importante, interessante para quem está nos assistindo, né? E servir de registro aí para a história de toda essa experiência que a gente tem de trabalho, né? Eu estou com 64 anos, 65 anos de idade, na verdade, mas eu desde os 17 que já trabalho, né? Então, comecei já na área de em 1973, sim. Publicitário e jornalista. Na verdade, como jornalista, né? Na verdade, foi assim, eu estudava ensino médio naquela altura, era científico e precisava já trabalhar para ajudar nas despesas em casa, né? Eu sou de família humilde, família pobre, que lutava com dificuldades. Meu pai é funcionário público, meu pai era carpinteiro, funcionário da Estrada de Ferro de Bragança, e com 4 filhos, né? Na verdade 5 filhos, quando ele casou com a minha mãe já era viúvo, tinha um filho já. Então tinha que ralar um bocado, e a gente, né, nessa dificuldade, ficando jovem, com 17 anos, já jovem com 17 anos, precisei ir para o trabalho para ajudá-lo, ajudar a família, né? Ajudar o meu sustento também. E por um acaso, né, foi uma coisa interessante. Eu passava férias em Garapiaçu, que era o lugar onde a gente ia com a família, e conheci um rapaz chamado Orlando, que era diagramador do jornal Folha do Norte. E houve um concurso lá no clube chamado Ipiranga, que era o clube da cidade, e teve uma festa, e eu fui convidado para ser jurado, e fiquei do lado desse rapaz, do Orlando, né? E vi que ele tinha umas anotações, tinha um papel com a marca do Liberal e da Folha, aquela altura a Folha do Norte já tinha sido comprada pelo Rômulo Maiorana, já estava incorporada ao complexo do Liberal. Folha, né? Folha do Norte foi Diários Associados? Não, Diários Associados da província. Província. Folha do Norte era da família Maranhão, mas depois Diários Associados é Tupi também, não era? Era Tupi, que é o grupo associado nacional que tinha aqui a província. Né? E já a Folha era o grande jornal daqui, né, na década de 50, e era o Paulo Maranhão, que era o proprietário, a família, né? Mas nessa época já decadente, com dificuldades, o Rômulo foi que comprou, né? Então quando eu já fui trabalhar na Folha, já era do Rômulo, né? Isso explica a tua ida depois pro Liberal, né? Sim, porque era no mesmo, funcionava, eu comecei a trabalhar ainda no prédio da Santo Antônio, em frente ao edifício Antônio Velho, mesmo sendo na Folha, ela funcionava na redação junto com o grupo com o Jornal Liberal, embora eu fosse da Folha. A empresa Delta editava a Folha e editava o Liberal. E eu, voltando ao Orlando, né, ele era diagramador. E eu me interessei em aprender, fiz um estágio rapidamente, em um mês, comecei em agosto, em um mês eu já fui contratado. Tive para isso uma sorte grande, né, que foi a mudança que o jornal teve naquela altura, que foi a ida para o Liberal do Cláudio Augusto de Saleal, né, um grande jornalista, uma pessoa que tem reconhecimento pela competência, pelo trabalho dele. E eu virei, assim, vamos dizer, o filho do Leal, né? Eu fui apadrinhado, vamos dizer, muito magneto, ainda, né? Aí ele começou a me ensinar coisas, me dando dicas, né? Me dando ensinamentos, né? De como conduzir, além da diagramação, fui engrenando na redação. E aí, a minha carreira profissional, eu na verdade, pensei um dia em ser médico, mas fui vestibular para matemática, né? Eu gostava muito de matemática, gosto até hoje sou uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido, né? Isso me levou sempre para essa área das exatas. E eu fiz vestibular para matemática, passei, fiz o curso, não concluí o curso,
teve lá um problema em determinado momento, eu fui suspenso da universidade e acabei perdendo a oportunidade de me formar. Me arrependo disso até hoje, mas fiquei sem esse curso superior. Mas no trabalho, no dia a dia, eu vi que eu queria mesmo era seguir na área jornalística, né? E então, depois na diagramação, já fiquei passando, aí ser uma espécie de subeditor, de editor, de acompanhamento do fechamento do jornal. E aí a minha vida era não se exigia, né, nessa época o diploma de jornalista. Nem existia o curso de comunicação. Curso, né, não existia ainda o curso de comunicação. Então era uma vida dentro do jornal. Eu entrava no jornal de manhã, de tarde, né, de tarde ficava até de madrugada. Sim. E aquilo é uma cachaça, né? Quem trabalha em jornal, quem trabalha em redação, sabe que é uma cachaça. Saía à tarde, tudinho, né? Não tinha hora, não tem hora. Não tem hora. Depois ainda tinha o segundo expediente, que era no bar do parque, né? Depois o terceiro. Depois o terceiro, e essa ia, né? Pois bem, aí daí houve uma oportunidade, eu fiz uma carreira dentro do jornal, eu cheguei a ser professor, né? Até do Cearense, depois virou nosso cliente. Isso explica tudo. Aí eu fui professor durante 2 anos, mas depois tive uma possibilidade de ter uma decisão na minha vida. Ou seguir o jornalismo, ou seguir a área acadêmica, a área de magistério. E eu, recebendo um convite do Leal, né, disse para mim, olha, tem uma oportunidade para ser chefe de reportagem. E aí eu decidi seguir a chefia de reportagem do jornalismo e larguei a questão do magistério. Aí eu fiquei 24 horas dentro do jornal, acho que fiz um trabalho razoável, bom naquela altura, reconhecido. Depois fui para o estado do Pará, um outro jornal, onde eu cheguei a ser até editor-chefe. Então a minha carreira jornalística ela começou em 73 e terminou em 80. Nós temos aqui algumas edições. Primeiro é Folha do Norte, né? Vamos lá, primeiro Folha do Norte. Veja bem. Diretor, fecha aqui no Orli, por favor. E é interessante a matéria, né? Interessante a matéria. Não, que eu trouxe aqui, né? Eu guardo, eu tenho, como eu disse, lembrando aqui a máquina, tem algumas coisas antigas. Eu tenho, né, coleção de peças antigas. E também de publicações. Jornais. Eu guardo e não é nem tão bem guardado, tanto pela condição que se encontra, né? Pode mostrar aqui para essa câmera. Aqui é o da Folha do Norte, em abril de 1978. Aqui, na época, era uma matéria com Alcino. Alcino. Esse jornal era um jornal-revista que saía... Tem um livro sobre o Alcino, não tem? Tem. Eu não conheço o livro, mas eu sei que tem. Então, essa revista saiu aos domingos, e quem fazia essa edição era eu, a Regina Alves, uma colega jornalista, claro. Professora da universidade, gente da melhor qualidade e excelente profissional. O Ronald Junqueiro, que nos deixou recentemente, um amigo e jornalista também, que chegou a ser depois editor-chefe também do Jornal Liberal. Sim. E mais o Nélio Palheta. Nélio Palheta, que foi até sócio da Grifo, amigo nosso, também um grande jornalista, mas que hoje está na Secretaria de Cultura do município da Vigia. Ele é secretário de Cultura lá. Pois bem, então aqui a gente diagramava, a gente editava, trabalhava a semana inteira para fazer esse jornal, que é só uma parte. Tem um exemplo aqui que eu estava mostrando aqui para vocês, né? O Leão é líder, eu gostei desse Leão é líder. Como era o jornal rodava no domingo e circulava na segunda, a gente pegava muito esporte. A gente pegava muito esporte. Olha aí, então, corta aí a galera do Remo aí. Leão é líder, já era líder naquela hora. Já era líder. E eu fazia contrariado, porque eu queria que o Paysandu fosse líder. E aqui tem o Bira, né, um grande centroavante, que jogou aqui a arte de fazer gol e o Bira a arte de perder gol. A gente poderia procurar fazer uma brincadeira aí, né? Uma edição bem diferenciada. E na época que o cara tinha que fazer isso daí tudo na unha, né? Era tudo montado na mão. Aqui era uma matéria com Roberto Bacuri, olha, que um grande jogador do Paysandu, foi ídolo aqui, mora em Bragança. Outro dia ele estava dando uma entrevista lá para Carlos Ferreira, que pega o pessoal antigo, né, do esporte, e estava sendo mostrado. Aí tem aqui ainda da Folha, né? Para vocês verem, a gente fazia uma edição, procurava fazer uma edição diferenciada. Aquela altura, estou falando de 1978. Olha que linda essa página. A página, não, né? Muito bacana isso aí. Com uma edição bem moderna, né? Hoje, isso se faz até hoje, né? Isso aí nós estamos falando de 78, né? Naquela altura nem pensava assim em computador, né? Não tinha esse recurso que se tem hoje. Cortava na unha. Para os amigos aí que, né, não pode ter Photoshop, não, cortado. Tesoura, pô. Tesoura. Da colagem, né? Colagem. Essas letras aí era forma, né? Com a tesoura, com todo cuidado, para ampliar e aplicar esse texto em cima. As letras eram formas, né? Que tinha, né? Na letra 7, né? Letra 7, sim. Que tinha que comprar a letra, né? E aí também tinha uma máquina já no jornal que fazia alguns tipos de títulos, os mais diferenciados eram precisos realmente você trazer de fora. Ou seja... Né? Então esse aqui foi um período. Depois teve
do estado do Pará, que foi, eu acho, assim, um momento diferenciado, que fez uma redação, eu diria, bem moderna, naquela altura, mexendo com o mercado, profissionais que trabalhavam no liberal foram para o estado, né, o estado do Pará, era o Avertano que era o dono, e isso criou até um movimento bacana naquela ocasião de disputa, porque, veja bem, né, a gente está falando aqui de comunicação, a gente está vivendo um momento muito diferente de transformação dessa mídia. Total, né? Tudo Muito diferente, mesmo. Eu vivi, isso aqui é um né, processo de transformação. faz eu parte desse vivi processo. numa época em que o jornalismo era feito de maneira completamente diferente. E era disputa. Você queria dar o furo, você queria furar o colega, o amigo, mas a gente saía no bar à noite para beber, esperando o jornal circular para poder gozar com o outro porque você deu um furo. Aquilo aí era prazeroso. Mesmo sendo inimigos, assim, nesse tipo de jornal diferente, Mas éramos amigos, sim. Sim. A gente tinha sempre os encontros nos bares da vida, né? Bar Sim. do Parque. Na época que o Lapinha, que ainda era Nalcindo Cacela, que Alencado, era Lapinha, de madeira, não era o Lapinha que depois se transformou numa casa toda poderosa, grandiosa, Sim. né? Era uma coisa menor. Pois bem, então nessa época, né, era um jornalismo diferente, com todo respeito ao jornalismo de hoje. Mas as fontes, o relacionamento, a forma de trabalho era diferente, né? Então, no Estado, a gente tinha também umas pautas bastante interessantes, né? O tipo de jornal que a gente fazia, a própria composição e o projeto gráfico, que inclusive foi desenvolvido naquela altura pelo Valmir Botelho, um excelente jornalista, que morreu recentemente, que também foi editor-chefe do Jornal Liberal e que a gente trabalhou. Até tenho ele como também uma escola dentro do trabalho da diagramação, porque ele fazia as edições diferenciadas, né, dentro do mercado. Ele é um exemplo de um jornalista de trabalho e de direção de arte aqui, que implantou isso tanto no Liberal, depois ele foi para fora. O Valmir trabalhou no Correio Brasiliense, trabalhou na Última Hora, então ele tem tinha, né? Infelizmente faleceu há uns 2, 3 anos atrás. E deixou um legado aí de trabalho muito interessante. Então, no Estado, aqui eu trouxe até uma edição que foi de 1980, aqui, nessa aqui. Né? Aqui, ó. Foi na época de uma visita do Figueiredo, aí houve uns protestos aqui. Até padre foi, né? Até padre foi preso no protesto do povo. Figueiredo, Amazônia, modelo. Aqui é o famoso 2 títulos, um ataca, outro defende. Morde a sopra. Morde a sopra. Título e subtítulo. O título de cima era Negritão, né? Um negrito para chamar Não vamos atenção. esquecer que nós estamos falando de 1980, se vivia a ditadura, né? Sim. Então aqui aí o jornal, né? Uma edição, uma foto aqui dos protestos feitos, vocês estão vendo aqui, né? A fotografia. É o Lúcio ali na foto do Wagner Bill. Foto do Wagner Bill, que era um fotógrafo muito bom, que trabalhou aqui no Estado durante o tempo. Veio até de fora, ele não é paraense, depois se enraizou aqui, virou paraense, né? Como todos que vêm, que depois se açaí, né? Já aí era. ficou. Então o Estado tinha essa linha, né, de edição bastante interessante na época. E depois nós fizemos tinha um caderno D, que era um caderno com reportagens especiais. Eu guardo esse aqui, que foi um dos últimos, dia 7 e 8 de dezembro. Ó, esse jornal, ele fechou dia 31 de dezembro, o Estado do Pará. Estado do Pará. E essa edição aqui do caderno D era sobre a imprensa no Pará. E aí a gente fez um bate-papo com vários jornalistas. Essa seria a última edição. Não, no mês da última edição. Ah, tá. Deve ter aí o Chembra, deve ter o Lúcio, aqui, tá aí. Só a galera alto calibre. Essa ameaça à informação, né, que está aqui, são 6 páginas da entrevista. E aqui tem o Lúcio, tá o Afonso Clautal, né, nosso amigo. Uma mesa redonda, vamos dizer assim, no jornal, né? O Chembra, eu, Natsu, né, colega e amigo e sócio da Grifo, há 40 anos nós somos sócios, somos amigos. O Antunes, que fazia o Bolso do Repórter, João Seixas, que já faleceu, Aldo Almeida, Macluf, né, recentemente, um jornalista que tem livros publicados e foi do Estadão, foi da Folha, foi do Jornal do Brasil. Ou seja, nós estávamos discutindo a empresa. Aliás, lembrei aqui de comentar, a primeira pergunta, naquela altura, eu convidei o Cláudio Augusto de Sá Leal. Assim, imagina, minha tentativa de trazer o Leal para esse bate-papo. Eu já sabia que ele não ia topar, porque o Leal era muito reservado, não ia para lugar nenhum, não participava dessas coisas, né? Não ia aceitar. Mas eu, de qualquer maneira, liguei para ele, né? A provocação. Eu, amigo dele, nada, né? Tinha uma boa relação, liguei, Leal, olha, tem uma entrevista que a gente quer fazer para discutir a imprensa e tal. Aí ele disse assim, e a imprensa? Ele questionou, né? Tanto que a primeira pergunta desse debate era, há poucos dias atrás, um conhecido jornalista de Belém dizia que não existe. Hoje imprensa no Pará, e que antigamente existia.
Isso é uma verdade? Quer dizer, a partir daí começou Essa a sessão de discussão, tiroteio, né? Na época, né, o jornal, eu acho que dentro das pautas era de um outro formato. Né? Acho que dentro, né, dessa discussão que se tem hoje, que é importante a transformação pelas diversas plataformas e da comunicação. Eu mesmo trabalho com publicidade, claro, não desenvolvo hoje nenhuma atividade jornalística diretamente, mas acompanho, né, muito de perto, procuro ler, ver, avaliar, né, e vejo que a cada dia, a cada minuto, a cada segundo há uma mudança, né, e a gente precisa estar muito antenado, usando os termos atuais, para poder acompanhar essa evolução e se adequar a ela e estar dentro dela, porque senão você dança. A história está se reescrevendo, a gente vê hoje uma divisão do protagonismo na notícia, na criação da notícia, né? Antes tinha todo um processo de apuração que era feito e o que o jornalista dava era meio que sagrado. Agora a informação ela vem de todos os lugares, né? O próprio imediatismo, né? Da notícia, e aí né? precisa ter muito cuidado, todo mundo né? hoje é um criador de conteúdo, né? Imediatismo. Cada um hoje vira um segredo jornalista e tem a informação, porque aqui você filma, aqui você grava, aqui você edita, você escreve, e você publica e transforma. Então, é preciso ter muito cuidado com a checagem, né? De ter a informação verdadeira. A mágica está no filtro agora, né? E como há muito, eu percebo, né? As pessoas estão muito ávidas em querer logo ser o primeiro, né? Ser o protagonista dessa informação, o que é natural também, né? Cada um queira, né, se aproveitar o espaço, aproveitar a ferramenta e usufruir dela. E muitas das vezes o tiro sai pela culatra, quando você vê, está se disseminando informação que não é verdadeira. Né? É a tal do fake news. Então hoje isso é de grande responsabilidade, eu sou uma pessoa muito cuidadosa com isso, muito preocupado com isso. Prefiro perder um pouco do tempo, mas checar a informação e ter a verdade. O cara quer ser primeiro, ter muitos views, né? E coloca qualquer coisa, né? Então, aí, isso é uma complicação. Depois entra o pedido de desculpa, né? Não, desculpa. O pedido de desculpa virou hoje uma... E esse aqui, Orlinho? Esse jornal aqui? Assim, isso aqui é uma experiência, né? Que a gente trabalhou também, que é o Nanico, gente. Olha. Nanico. Nanico é uma sigla muito bacana. É Núcleo de Apoio de Notícias e Ideias de Comunicação. Isso era normal de ter siglas e nomes, né? Porque isso aqui, na PQP, verdade, né? Essa ideia aqui foi no ano de 1978, 79. Aliás, uma parte para essa foto. Não, olha essa capa. Olha só como um bom fotógrafo ele é capaz de demonizar. Este padre condena o Sírio. Essa foto é do Pedro Pinto, inclusive. Do Pedro Pinto, saudoso Pedro Não, Pinto. Olha só a expressão, né? E apontando. Tá com cara do capiroto. Agora, qual é a ideia aqui, né? Na verdade, isso vem do pessoal de comunicação, né? Embora eu não fizesse o curso, mas a gente tinha uns amigos, a gente trabalhava no Estado, e essa ideia, inclusive, participava dela o Afonso Clautal, a Rosali Brito, a Rosa Leal, Ana Petruccelli, a Ruth Rendeiro, o Pelágio Gondim, Ronaldo Brasiliense e o Marcos Soares, que na verdade na época também um jornalista que trabalhava aqui, fazia muito parte do conselho editorial. E a gente fazia esse jornal mensal, isso aqui era uma coisa artesanal, dava um trabalho, e depois a gente colocava para venda na revista e levava, não ganhava nada com isso, era apenas a ideia, né, dos jovens, nós todos jovens naquela época. Talvez isso fosse o embrião dos fanzines, né? Os fanzines tinham mais ou menos sim. Era num período assim, que rolava muito isso, né? Nós fizemos, inclusive, uma edição depois. Essa entrevista aqui foi feita por mim pelo Ronaldo Brasiliense. Tá pegando? Fecha aqui. Com o Paulo Ronaldo, né? O Paulo Ronaldo era um radialista já falecido, né? Mas muito polêmico, com um grande nome, foi deputado estadual também. O Ronaldo era da Patrulha da Cidade, Patrulha da Cidade. A polícia corrupta daquele tempo é a mesma polícia corrupta. Tinha um slogan dele, né? Do Paulo Ronaldo era: é uma tristeza, uma felicidade ouvir meu nome na Patrulha da Cidade. Ari Lobo, inclusive, a música do Ari Lobo. Foi esse aí que vocês venderam na porta da polícia? Foi esse aí. A gente, para poder ganhar algum dinheiro, para pagar a impressão, etc e tal, a gente mandava para frente da polícia, o pessoal olhava, só dos policiais compravam. Só ele já comprava, né? Comprava toda a edição. Isso foi uma parada muito bacana. Durou quanto tempo esse aí? Esse jornal, acho que durou um ano e alguma coisa, né? Depois a gente não conseguiu. Acho que saiu umas 12 edições. Chegou a ter anunciante ou não? Tinha? Assim, cearense. Que é um episódio que daqui a pouco a gente vai contar. A gente vai fazer. Vocês que estão acessando aí, olha, tá aqui, olha. estão perguntando. Ó, mostra aí. Olha aqui do cearense. Ó, tá aí.
Olha Daqui aí. a pouco nós vamos falar sobre o Início Cearense, de o pessoal que tá mandando Já tem mensagem pergunta, aqui, olha, a Amazon Live perguntou aqui, gostaria que o Oli comentasse aquela propaganda do Cearense. Mas onde daqui a nasce o verdadeiro pouco, fe- daqui a pouco. Tá quase, tá Calma. quase. Vamos lá, Amazon Live, já vai, daqui a pouco tem. Só mandar aqui um abraço pra galera que tá acompanhando. Tem um pessoal, É. Amazon Live, a Nádia Lima, Vitor Jardim, a Nayara Ares, a Nádia Lima, Neto de Hipólito, Grande Orli, o Marcos Badi, Socorro Tavares, Badi. André Marta Filho, Grande Mestre Orli, Tá. Marcelo Monteiro, bonita camisa, Poena, New Order, melhor banda da década de 80, concordo. Também É acho. isso. Olha, Socorro tá dizendo aula de jornalismo. É isso aí. Depois de tudo isso, aí entra a questão da... Então quando chegou em 1980, o jornal Estado do Pará, Sim. né, foi uma aventura e um trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu, né, o jornal fechou. E aí, algumas ideias com o grupo de jornalistas naquela época, da questão de trabalho, e uma delas, né, a gente resolveu abrir uma empresa de prestação de serviço de comunicação. Na verdade, a ideia da Grifa é mais uma empresa de assessoria de imprensa, né? Mas que é nossa experiência era mais nessa área de jornalismo. Foi nessa E aí- que o Palheiro entrou? Era eu, o Natsu e o Nélio, né? Primeiro foi eu com o Natsu, o Nélio logo em seguida, no mesmo momento que a gente abriu a empresa, eram nós três os sócios, né? O Nélio tinha experiência mais de televisão, né? Isso era uma coisa, e eu e o Natsu tinha experiência de jornal, porque eu e o Natsu nós trabalhávamos juntos desde 1978, 77, desde o tempo do Liberal, né? Ele entrou depois de mim, lá no Liberal, já quando eu estava na chefia de reportagem que ele... Não, estava como diagramador ainda no Liberal, quando o Natsu começou a trabalhar no jornal. Aliás, tem até uma história da contratação dele, já foi uma coisa que eu também participei. Então, desde aí a gente ficou amigo, né, colega de trabalho, amigo, e resolvemos abrir uma empresa, né, com esse perfil de assessoria de imprensa. Isso foi em abril de 1981. Na verdade, dia 7 de abril que a Grifo abriu, né? Primeiro, Como assessoria de imprensa. como assessoria de imprensa. Com o passar do tempo, logo, a gente percebeu que naquela época o mercado também se ressentia de agências. Não tinham tantas agências e começaram a demandar alguns trabalhos de agência para a gente. A gente sabia que se conflitava, porque se a gente fazia assessoria de imprensa... Virava aí concorrente, né? aí algumas agências que nos contratavam já não iam olhar com simpatia a gente fazer publicidade. Mas aí, por exemplo, Cearense, amigo nosso, o João Rocha, eu já conhecia desde antes de ter agência, e ele queria que eu fizesse a publicidade e tal. Aí nós fomos começar o Cearense, foi um dos primeiros clientes. O Sindicato dos Petroleiros. Né? O Sindicato dos Petroleiros a gente fazia assessoria de imprensa, mas teve campanhas, inclusive do Petróleo é Nosso, Olha, local que a gente desenvolveu aqui Foi de você. por conta dessa... Aí a gente também já começou a fazer a era uma publicidade. campanha nacional. Nacional, e a gente vocês regionalizou, né? Digamos que acabou Então, puxando. aí eu, por exemplo, trabalhava com Conselho de Medicina, Conselho Regional de Medicina, também foi cliente de assessoria de imprensa, também tinha algumas coisas de publicidade. Sindicato dos Médicos, a gente fazia, além da assessoria de imprensa, os house, quer dizer, os jornais internos, né? Sim. E essa área mais jornalística, que é uma coisa que dá muito trabalho, mas que também não dava um faturamento que interessava tanto, quer dizer, ninguém valorizava muito a assessoria de imprensa naquela época, como se valoriza hoje. Então a gente, os preços, os valores, trocava 6 por meia dúzia. Trabalhava e no fim... Publicidade pagava melhor, Publicidade então. pagava melhor. Aí a gente naturalmente foi levando para essa área da publicidade. Aí começamos a atender o Cearense, outra escola, o Anchieta, que também é do Colégio amigo nosso. Anchieta. O Modelo, que também é uma escola, a gente Colégio começou a trabalhar Modelo, muito eu com lembro. colégio, né? Embora fossem concorrentes, mas pela faixa de atuação permitia que a gente atuasse com clientes da mesma linha, já que ele não, o Cearense era só cursinho de vestibular naquela altura, depois que virou Sim, colégio. depois virou colégio. E aí sim foi. Então daí a gente foi crescendo também nessa área de publicidade, que é uma área que depois a gente passou a dominar mais, né, do que a própria relação de cliente da agência, do que a própria de assessoria. Mas até então Mas a não gente tinha é nada na agência, área mas como política. agência a gente trabalhava, e trabalha até hoje completo. Você faz com a comunicação total, né? Sim. Desde a assessoria de imprensa, hoje, claro, Já abrange integrado, mídias sociais. Até o também. integrado à né, rede o digital, que não pode deixar de ter, né? E a publicidade, né? Então a gente atende de uma maneira geral. Agora, entramos depois, como é que aconteceu de entrar nesse trabalho de marketing político que acabou, eleitoral, que acabou, eu diria assim, identificando mais a gente, né? Tanto a agência como eu profissionalmente, né? Em 1988, havia eleição para prefeito Eu acho que tem uma passagem legal para a gente contar também da transição do período democrático
Sim. quando vem a primeira campanha do Jader, acho que é 82, sim. se eu não me engano, não é isso? Antes da gente fazer esse trabalho, que eu diria já dentro do marketing eleitoral, a gente teve uma experiência com um jornal de campanha, né? Eu tenho Olha até aí aí. o jornal, Tem Coloca como aí, Gabriel. mostrar aí, que é o jornal por de favor? campanha do Jader. O Jader foi candidato em 1982. Que né? foi o outro Era uma filho do grande meu frente. pai, né? Sim. Eu tenho um irmão impresso, né? Então Esse jornal de Pra quem não Olha. sabe, o pai dele, pra quem não sabe, né? A maioria das pessoas é o Guilherme Augusto. Augusto. Guilherme Eu já Augusto, falar cara. sobre ele, né? Sim. Guilherme Augusto, jornalista, amigo Aí já nosso. tá na tela. ó. Olha, Já tá na tela. aqui. Jornalista, amigo nosso, Opa. trabalhou na província, numa época que eu Ah, trabalhava legal. no Liberal. Então, porque veja bem, naquela altura você tinha o Chembra, Afonso, Regina Alves, Só craque. Raimundo Pinto, Lúcio Flávio Pinto, né, Ronaldo. Aí tu tem uma. Só as feras. E mais o pessoal que veio da. Meu da pai turma veio de comunicação. Brasília pra cá pra fazer esse trabalho na campanha o do Guilherme, Jader, né? o Guilherme Augusto, que vem de uma época um pouco anterior à minha no jornalismo, né? Ele estava trabalhando com o Jader, como o Jader deputado, ele tinha ido para Brasília também, Sim. assessorando o Jader, né? Tinha uma relação já, né, com o próprio Jader Barbalho, que era o candidato de uma grande frente de oposição, né, ao governo da República. Era porque PMDB e PDS, PMDB, né? não, era MDB contra PDS. PDS, Osiel Ou Carneiro, Arena, né? Arena, acho que foi PDS. Nessa PDS, época, PDS. Mas era o período Então, da Arena, antes um o pouquinho. Arena Osiel, foi antes, é. Arena o foi Osiel antes. era o candidato no caso do Figueiredo, né? Sim. E do Jarbas, Passarinho, que apoiava, e era senador, o Jarbas. E o Jader fazia uma frente de oposição, né? O Jader tinha uma carreira brilhante na política, vereador, deputado estadual, deputado federal, sempre com um discurso e com um posicionamento de oposição. E ele criou uma frente, né? Inclusive com a turma da universidade, os partidos mais de esquerda, todos, né? Com o nome do Jader. E aí o Guilherme estava assim, faltando uns 15, 20 dias para a eleição estava pau a pau, né? Bem disputada, não tinha, naquela altura, programas de televisão como tem hoje. Quem fez a campanha do Jader foi o Pedro Galvão, né? O Pedro Galvão morava no Rio, o Jader foi lá com o Pedro, chamou o Pedro que desenvolveu toda a campanha, né, do Jader naquela altura. Mas era uma campanha mais corpo a corpo, de material impresso, né? Tinha outdoor, Pouco recurso para fazer televisão não naquela tinha época televisão, também, né? havia restrições por parte da situação, Então para tinha que não tacar mais deixar no impresso, justamente, né? para não permitir que a população tivesse mais acesso às informações e com isso a oposição tinha mais dificuldade de chegar às vitórias, né? Sim. Mas o Jader já vinha com uma frente forte e estava concorrendo, né, com uma disputa contra o Osiel, embora a estrutura de governo fosse mais do Osiel, a favor do Osiel, mas o governo do estado aqui era o Alacide, né? E o Alacide Nunes estava apoiando o Jader naquela altura, né, que também já era, em conta disso, importante para ele esse apoio, né? Para apoio. Aí o que aconteceu? O jornal de campanha não tinha sido feito, quer dizer, mais propostas, as principais propostas, alguma coisa que materializasse o discurso que vinha acontecendo durante a campanha. Aí o Guilherme Augusto, o pai do Apoena, né, me chamou, ele organizou com as pessoas que estavam fazendo as propostas daquela altura do programa de governo. Aí ele editou o material, eu participei da edição junto com ele, eu fiz a diagramação desse material todo que a gente trouxe aí. Eu guardei esse material porque, É a história, na ocasião, pô. inclusive, a gente foi aprovar esse material com o Jader, Faz parte da história, né? onde funcionava o estado do Pará, que estava começando naquela altura, lá na Mundurucus com a Tupinambás, acho que é isso. Primeira sede do Diário do Pará. Primeira sede. O jornal estava... E a estrutura lá gráfica era muito limitada, não permitia uma impressão boa, ainda era impressão praticamente a quente, né? E aí ela não tinha muita definição. Aí nós fizemos uma edição na gráfica Falângula. Para lá, a gente foi para viabilizar financeiramente o pagamento e eu fui para lá para a gráfica para rodar o jornal, acompanhar e tal. E sei, porque o Guilherme dizia sempre isso, houve o reconhecimento do próprio Jader, que esse material foi muito importante, né, naquele momento para a vitória que ele ganhou por 7 mil votos, se eu não me engano. Uma diferença bem pequena. Uma diferença bem pequena. Não estou dizendo que foi isso que deu a vitória, mas isso foi, claro, um dos fatores Faz a diferença, importantes né? naquele momento, né? Então aí o jornal de campanha Tá aí. é a vez do povo ganhar. Esse é o slogan que foi criado pelo Pedro Galvão, né? E a gente Bacana, apenas só reproduzir. fera, né? As fotos são da Leila Jinx, que acompanhava Né, as só caravanas fera, do né? Jader. Leila Só Jinx, fera, Pedro Galvão. é, só Aí era Guilherme e Augusto. ele tinha esse jornal de campanha, umas 20 páginas, né?
e tinha a divisão na edição por setores, a área do meio ambiente, a área da agricultura, a área de saúde, a área de educação, a área de transporte, por aí afora. E tem foto dele nesse jornal aí, que ele tá com o Ulisses Guimarães, Foi uma... com Hélio Gueiros. O Hélio Gueiros era candidato ao Senado. Sim, tem uma... E aí tem o Franco Motoro, tem o Ulisses Guimarães, Tancredo, era o pessoal que fazia a frente nacional, né, de oposição, que estava esse pessoal todo apoiando aí o Jader Barbalho para o primeiro governo dele. Né? Então essa foi a tua primeira experiência, vamos dizer, política, seria isso? De trabalho assim político, sim, né? Aí quando foi em 88, né, foi que a Rosiane Brito, uma amiga, né, querida, e não tinha muita amizade ainda com ela naquela altura, mas ela trabalhava com Haroldo Bezerra, e de repente, já estava assim, até o mandamento da campanha, foi aprovado para ter programa de televisão em Marabá. Então, a campanha já estava faltando assim uns 30 dias para a eleição, e o outro candidato esqueci o nome do outro candidato, até faleceu recentemente, mas já estava com o programa no ar. Aí a Rosiane me chamou, não sei quem foi que me indicou, e ela conversou comigo, se eu podia ir lá fazer esse trabalho. Aí eu disse na hora que podia, te confesso, que eu nunca tinha feito programa de televisão, sabia o que? nem Claro, sabia como fazer, fazer, né? mas na hora eu concordei. Aí eu fui para a agência, conversei lá, claro, com o Natsui, com a Beth Mendes, uma amiga nossa, jornalista, que trabalha com a gente até hoje, e eu e a Beth fomos de malas e cuias lá para Marabá. E começamos a desenvolver. Eu me lembro bem que a primeira ideia do programa era mostrava pelo bairro do Cabelo Seco. Aí mostrava, que é o primeiro bairro que fundou Marabá, é o primeiro bairro. Aí tinha uma senhora, a dona Geni, eu acho que é o nome dela, que ela era moradora desde o início, quando se transformou em Marabá e tal. Aí nós pegamos ela para contar a história da fundação de Marabá. Depois levamos o Haroldo lá, e o Haroldo disse o que é que ia fazer para melhorar na situação no bairro dentro daquilo que ela apresentou como problemas. Correto? Então, bacana, aí a partir daí nós criamos uma problema série barra solução. Problema-solução. Um morador dava o problema, ou um profissional, se fosse da área da saúde, se fosse uma professora de educação, e o candidato apresentava uma fórmula que é utilizada até hoje, até né? hoje, E aí a gente tem, né, não sei se pode rodar aí, o jingle de apresentação dessa campanha. Eu guardo isso. É o jingle ou o vídeo? Tem um vídeo, um vídeo, sim, um clipe, né? Um clipe com jingle, que é da campanha do Haroldo Bezerra. Vamos rodar. Marabá em boas mãos. Material, arquivo aí, né? Baú do Orly. Olha a camisa. Depois eu vou contar. Isso é a memória. Eu não tá, a nossa voz não tá. Tá sim. Sim. Estamos comentando aqui em cima. Mas, E pode olha depois. Olha o naipe da galera, né? Rapaz, o figurino era sensacional. Olha, aquele steak lá tem em a cima, steak, né? já tinha a mesma Olha, fórmula, Soriano né? ali. A fórmula Fórmula é a mesma. A imagem da expressão das pessoas. Inclusive, Olhando agradecer para o aí ao infinito, Gabriel né? que tá fazendo todo esse esquema. Olha, ficou bonito o negócio aí, né? Olha aí, essa Produção. imagem de trás com a apresentação. Olha aí. Olha a tiazinha aí. Olha, gente, cara, né? cara do Comício. povo. Aquela- O banguela, sempre tem que ter o banguela. Olha, tem que ter um Fusca também. Porque naquela altura. Fusca e Chevette, né? Olha aí, é isso aí. Pô, ali parece que tem uma história interessante da Vai aparecer o Haroldo aí. A camisa eu vou do contar, Haroldo. aí vai aparecer. Vai ver que ele vai aparecer com a camisa de estrada, né? Isso aí é o seguinte: quando eu fui pra Marabá, claro que a gente procurou ler algumas coisas. tá aí, a camisa de estrada. Agora imagine de estrada naquela época, pois né? é. Com- Então, desconfigurava toda a tela. Uma das coisas que quando eu cheguei, que conversei com o Haroldo, começamos a fazer as primeiras tomadas lá, num determinado horário, era que ele estava com camisa de estrada. Aí eu disse, olha, Haroldo, camisa de estrada não é recomendável para televisão, imagina, naquela altura, né, que não tinha a definição que tem hoje, e aí treme e a pessoa acaba dificultando a fixação da imagem. E isso não é bom. Aí o Haroldo fala assim, que coisa interessante, gostei de saber disso. E eu também, claro, naquela altura, já mostrando que eu conhecia alguma coisa, né? Aí ele chamou a secretária dele, que né, a irmã dele, chamada Conci, disse, Conci, vem cá, não pode camisa de estrada. Olha o que hoje ele está dizendo aqui, vamos trocar a camisa, não usar a camisa de estrada. Tá bom. No outro dia, vamos para a gravação, mais cenas com o Haroldo, lá está ele com uma camisa de estrada. Não era a mesma, era outra camisa, mas de estrada. Aí eu, de novo, Haroldo, lembra que eu falei da história da camisa? Rapaz, esqueci.
Consi, a camisa não pode ser listrada. Tá bom. Terceiro dia, nós fomos para um programa Bom Dia Marabá, apresentado naquela altura lá, a televisão Marabá, de Iberal e Marabá, tinha inaugurado há pouco tempo, e tinha um programa ao vivo, Bom Dia Marabá, apresentado pelo Douglas de Ned. Douglas de Ned estava lá apresentando o programa, né? Tá aí, se estiver nos ouvindo. Sempre vejo ele no supermercado, olha. Vai lembrar dessa história. Aí o Haroldo foi, deu a entrevista e tal. Quando acabou a entrevista, o Haroldo me chamou. O Douglas de Ned disse: cara, vou te dar uma dica aqui. De graça para ti. Só porque eu sei que estás começando agora, mas é uma dica que é importante. Tu não conhece muito de televisão, de jeito do Douglas. Quem conhece sabe como é que ele fala as coisas, né? Aí disse, diga lá, Douglas, não, é o seguinte, diz pro teu candidato, não vê de camisa listrada, isso não é recomendável, porque a televisão, a vista atrapalha, papapá, pô, tá, obrigado, e tá, pô, diga, tá vendo? Podia ficar sem essa, né? Tinha falado com o Haroldo. Aí eu entrei no carro com o Haroldo e disse, poxa, Haroldo, eu não sei se está acontecendo algum problema, mas eu já te falei 3 vezes essa questão da camisa aí de novo. Agora mesmo o Douglas foi me falar, porque é ruim para televisão. Rapaz, aí botou mão na cabeça. Vou te contar uma coisa. É que antes de começar a campanha, eu fui em São Paulo. Aí eu fui lá na 25 de março. Rapaz, eu comprei 3 dúzias de camisa de estrada. Eu não tenho nenhuma camisa que não seja Só tem camisa de estrada. Mas quando eu ando na rua, o pessoal disse, lá, vem um candidato de camisa de estrada. Aí eu peguei aquilo, né, e disse... Matou a charada. Virou a referência. Eu até conto esse exemplo para mostrar que a prática ela sempre tem mais força do que a teoria, né? Então, né, claro, essa recomendação de não usar camisa de estrada, mas se o candidato, àquela altura, já era marcado por uma camisa listrada, não era recomendável ele trocar naquela altura. O povo, né? O povo aí eu isso, disse para ele, vá com a sua camisa listrada e segue. Vai comprar pão com camisa listrada. Isso que a gente regula na câmera. Não tem nada que você não possa, né, ser flexível e ajustar em função das condições do momento. Isso é um ensinamento, né, que dentro dessa área de comunicação, de marketing, inclusive de campanha eleitoral, se precisa ter. Eu sempre conto isso, porque quando eu digo que quando o exemplo supera, a prática supera a teoria, né? Então essa foi a primeira experiência de campanha, né? Guardo, inclusive, com muita nostalgia, né? Aproveitando aqui, e satisfação e alegria de ver, de recordar, né? Porque a partir daí, tem 33 anos, a gente vem desenvolvendo a cada 2 anos campanhas e campanhas, né? De governador, de prefeito, de senador e por aí vai. E vejo que essa, na verdade, virou uma identificação muito forte com a gente, né? Pelo trabalho que a gente desenvolveu, pelos resultados alcançados. Claro que a vitória sempre te dá mais satisfação e prazer do que as derrotas. Mas o que é importante é o resultado, né? O teu trabalho, o que é que pode, o que é que resulta daquilo que tu fazes, né? Teu lado matemático já fez essa conta de quantas vitórias e quantas derrotas? Eu tenho mais, eu estou no saldo positivo. Tá positivo. Vamos lá, né? Ele está falando aqui, né, questão política, etc., mas da Grifo também não é só isso. Tem o quê? O cearense, que aí pronto, tem gente que já vai chorar aqui e tal. Sim. Vamos entrar no... Esse é um grande case, cearense, né? É um case que até hoje... É um grande e case, foi tu culpado pelo celebrar tantas amizades. Não, veja bem, a gente, nesse trabalho com o cearense, foi um trabalho de muitas mãos, né? Eu digo que a frase forte, o conceito que o cearense passou a ter, além, claro, de toda a dedicação da gestão, que era o Rocha, que é uma pessoa visionária, que começou com uma escola. Eu fui aluno do cearense, aluno de cursinho de vestibular. Peguei uma bolsa naquela altura. Né, também? Isso, mas antes eu fui aluno, né? Sim, depois eu passei no vestibular e depois eu fui professor. E criei uma amizade com o Rocha. Então tu foste fera Inclusive, do vestibular. ele é meu... Literalmente fera do vestibular. Mas na época não era fera ainda. Nem me lembro agora, não me lembro agora qual era o slogan da época que tinha. Mas o Rocha sempre priorizou investimento dele em marketing, publicidade, principalmente na época do vestibular. Tanto que, em determinado momento, o cearense patrocinava todas as transmissões de leitura do listão, que é uma tradição daqui nas rádios. Né? Aliás, eu acho que só tinha aqui. Alguém fazia leitura de vestibular. Que eu saiba, e ele brigava por isso, então isso marcou muito. E num determinado momento, para dar um passo, vamos dizer assim, importante na escola, que foi crescendo, aumentando o número de alunos, veio a história da fera, que foi durante uma conversa que estava eu, Natsu e ele, até num sítio dele, em Santa Isabel, me lembro bem disso, e ele falou essa palavra fera, né? Que o aluno do cearense é uma fera, e o Natsu, que é um sócio, que é diretor de criação da agência,
criou essa do vestibular. onde nasce cearense, onde nasce a Essas verdadeira verdadeiras fera do feras do vestibular. vestibular. E a partir daí veio desenvolvendo várias campanhas com isso, né? Então, A gente tem uma na virou agulha aí, case. né, Gabriel? Tem duas, né? Tem duas do Passa Cearense, primeiro né? a que todo mundo conhece. Quer dizer, todos conhecem, né? Mas acho que a mais marcante seria a da música, né? Do jingle, que Do jingle, sim. que é celebrar tantas amizades e a vontade de... Até hoje o pessoal te para, né? Pra perguntar, né? É isso aí. Olha, o Vitor tava pensando se a gente tem o jingle do Jada de 1990. Bebe, deixa eu rolar a música aí. Cara, isso é muito legal. Essa foi a 3D que fez? Não, Não. essa... Vou já falar dessa produção. Nego chorando, cara. E a história por trás é maravilhosa. Essa produção foi feita por uma produtora de Curitiba. Se eu não me engano é Cir ou C. Ela não está mais atuando, acho que essa empresa já fechou. Mas na época eles tinham muitos trabalhos aqui e a gente fez uma parceria com eles e eles que produziram, né? Claro que a gente... Tudo em Curitiba, né? Mas a gente mandou Desvendado o fotografias, segredo, imagem, a roupa, né? E gravamos as cenas lá e a edição, né? Inclusive esse jingle também foi gravado lá pela equipe deles, essa produtora muito boa. E uma série de comerciais posteriores, depois desses e outras derivações, também foram feitas. Estamos falando de que ano isso aí? Estamos falando de 92. 92. Foi Aí a da mesma- Adriana já foi na agulha, já foi na... Da Adriana foi em 90. Eu até mandei. Foi primeiro? Ah, foi primeiro? Foi o primeiro da Adriana. Da Adriana é mais antiga. Tem um da Adriana Adriana Esteves, aí? aliás, essa Tá aí. campanha, roda aí, Gabriel. Da Adriana. Essa campanha, ela tava... Peraí, que aí tá... Vou mandar aqui um abraço pra galera enquanto ele tá ajustando. O pessoal tá... O da Adriana doido tá aí, aqui. ó. Vai lá. Socorro Tavares tá pedindo aqui a da Adriana Esteves. Vamos rodar. Novinha, né? Isso é Batista Campos. Não. Não? Não, Praça da República. Praça da República. Vocês estão vendo Coquimei. uma verdadeira fera preparando-se para invadir. O que é legal de ver a isso é a universidade. referência da época, né? Alquimento, olha aí. Escola Olha, a cearense. escada do cearense. Onde E ela nascem tava as fazendo a verdadeiras primeira novela dela feras nessa do época. Tava no vestibular. Renascer, cara. Ela era É. Tianinha, eu acho que era esse o nome, Tianinha, né? é. Tianinha. Quem é noveleiro aí, por favor, fale aí. Quem produziu foi o Walter Júnior, né? Aliás, a ideia, inclusive, da Adriana, eu me lembro se foi dele. A gente precisava de uma pessoa jovem e tal, aí discutindo com a produtora, ele lembrou da Adriana Esteves, que estava fazendo sucesso, quer dizer, iniciando na época, né? Ela estava estreando praticamente a novela. Aí ela veio para Belém, gravou durante 2, 3 dias. O Moisés Magalhães, inclusive está em Belém agora, ele mora em Fortaleza, mas está em Belém, que ele me ligou ontem, por acaso, e ele que dirigiu, né? Junto com o Walter, eles trabalhavam juntos. Fizemos uns teasers dessa programação, depois é que veio o vídeo de 30 segundos. Quem imaginaria que a Adriana virasse a grande estrela que virou, né? Ou seja, foi um maior acerto, né? sucesso. Deu certo nesse E depois, pra momento. contratar ela de novo, não dá mais. Já né? não dá, mas ficou marcada, né? Ficou Outro marcada, dia, nós, cara. no aniversário da Grifo, de 40 anos, a gente fez lembrando alguns desses comerciais, até mandamos para ela, né? Esse material, ela até respondeu, agradecendo, né? Pô, Porque legal. eu Acho que a lembrava Socorro Todo Tavares tá muito dizendo tempo. que o cearense foi o pé de coelho da Adriana, né? Acho que deu sorte. deu sorte, com Vitor certeza. Jardim, olha, o Vitor Jardim, o paraense é fera na publicidade, incrível, com certeza. E o Joe Podcast também tá Tá na participando. área. Um abraço aí, Joe. Valeu, Joe. Obrigado pela audiência. Pois bem, né? A gente estava falando ainda sem entrar na parte, eu diria, mais política, né? A agência, ela, claro, ela desenvolve o trabalho de comunicação total. Então, a gente teve contatos, trabalhos, né, que embarcaram. A Visão foi um cliente da Grifo, que a gente fez muitos trabalhos. Olha que Isso, bacana. na época, Eu fui gerente de foi- marketing foi- lá quase 3 anos. E na época a gente trabalhou com a Galvão. A gente trabalhou com a TIM, com a Chaves. trabalhamos com a Visão Informática Visão e fazendo com Informática. cartão TIM, que era cartão para jovens, né? Sim. Foram os dois Praça da produtos. Visão também? Visão. Praça da Visão, né? Tinha uma conta separada que era da Praça da Visão. Praça que da Visão, eram né? marcas próprias que a empresa tinha lá. E Era empresas outra assim, agência. essas nostálgicas, qual que você lembra que você fez parte aí? Não, que a gente trabalhou pro Sindipetro, né? Que foi Sindipetro. o Sindipetro, que é o sindicato dos petroleiros. Nós fizemos uma campanha do Petróleo é Nosso, com um trabalho, inclusive, de televisão muito bom. Petróleo é nosso. A FIEPA é uma conta que a gente tem há muitos anos, há mais de 30 anos, 32 anos a gente trabalha com a FIEPA, dos 40 anos da agência, né? E em vários momentos, desde o tempo do Gabriel Hermes, né? Sim. E hoje a gente atende tanto o SESI, Senai,
é uma conta importante, interessante, né? E que a gente desenvolve um trabalho, tanto a mídia digital, com a equipe tem uma equipe interna que faz esse trabalho, mas a gente também está junto deles, em parceria, e também a parte de publicidade, com as campanhas que são desenvolvidas durante o ano, né? Mas hoje a referência mais forte está em cima do marketing político, né? Acabou ficando, né? Porque como tem eleição, isso acaba tendo repercussão, né? E veio dando certo, né? Nós fizemos 5 campanhas vitoriosas de governo, depois passamos a atuar também trabalhando no atendimento das contas de governo, de prefeitura. Eu diria que a gente também se especializou nessa área, porque não deixa de ser uma especialização, esse tipo de trabalho, quer pelo relacionamento, quer pela abrangência do Estado, né, que tem comportamentos diferenciados por regiões. Uma o que campanha em pensa Marabá o Sul, é totalmente diferente de uma o de que Belém, pensa seria assim, o né? Nordeste, o que pensa o Oeste, às vezes, em determinados momentos, são situações diferentes, né? Acho que foi isso que te colocou, então, na campanha de divisão do Estado, né? Essa eu diria que é a campanha, assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito, né? Porque naquela altura estava se discutindo a divisão do Estado, foi em 2011, não né? e não, né? E aí a gente criou essa frase, né? Não e não ninguém divide o Pará, que eu acho uma frase... Esse adesivo conceito rodou, cara, forte, aqui na cidade. Conceito forte. Não claro, e não, foi. E embora seja aparentemente assim, era fácil, porque tem uma população maior Belém dos tinha mais municípios, peso, né? mais peso eleitoralmente, em quantidade, mas a diferença era de 6 a 4, quer dizer, bastava que 20% mudasse do lado de cá de voto, que a vitória haveria por sim. E isso mudaria o quadro da divisão geográfica completamente, e de estrutura. E àquela altura, não vamos esquecer, o recurso maior estava com a campanha do Sim, que era o pessoal do sul do Pará, né? Que trouxe o Duda Mendonça, né? Duda Mendonça. Isso foi um embate interessante. Uma referência, né? Eu tenho, Sim. assim, o livro do Duda, O acompanho Duda o trabalho Mendonça dele. conseguiu eleger o Maluf, cara. Eu tenho, assim, maior admiração. Tem que tinha, né? Tinha que Tinha tirar o chapéu, né? pra ele, Tinha maior admiração por ele. Faleceu recentemente. E eu conheci pessoalmente naquela altura, não o conhecia, né? Mas os embates acabaram nos aproximando. E a gente até se tornou, de certa forma, naquele momento, até amigos. Pois bem, e eu tinha uma preocupação, porque a derrota seria... Ninguém estava dando muita importância. Quando se viu, né, e as primeiras pesquisas indicavam que estava, vamos dizer, pau a pau, aí começou a haver uma preocupação. Eu acho que a gente acertou a mão ali, sabe? Porque a gente teve, primeiro, boas parcerias, né? Um trabalho feito, inclusive, com a 3D, o Zé Paulo, né? sim. E a equipe dele na parte da Sim. produção, que é uma produtora excelente. Um abraço pro né? Zé Paulo, inclusive, queremos você aqui. Zé Paulo tem muita história para também, contar. muita história viu? pra contar. E ele é bom para contar história. Sim. Não, ele contou na época da pandemia, no ano passado a gente fez uma live. Fez uma que live, era meio que participou. um protótipo daqui do... Exatamente, ele contando a história da TV Cidade, rapaz, de rolar de rir. O Zé Paulo vai contar a história do Arco da Velha. Não acaba nunca. Sim. Acaba nunca. Ele tem muita história para contar, né? E é um puta de um diretor, né? Um cara com muita sensibilidade, né? Fizemos muitos trabalhos, muitas parcerias. Inclusive, a campanha do Cearense, o Zé Paulo dirigiu. Nos primeiros comerciais, não esse, mas outros comerciais ele dirigiu, entendeu? Então, inclusive, tinha um com a Vlad, que era... Quando começou essa história de fera, ele fez os primeiros comerciais. O Zé Paulo, a gente reconhece a direção dele pela gelatina, né? Já sabe. Pois bem, então, reunimos lá e tivemos um apoio que eu considero assim, fundamental da classe artística, sabe, por essa campanha do Não e Não. E aí eu acho que a gente tocou no coração das pessoas, né? A nossa campanha foi muito emocional. Né? Uma vez eu me lembro num debate, eu disse assim, na brincadeira, né, com o Duda Mendonça, disse, olha, eu li o teu livro e apliquei o que tu disseste lá. Se eu ganhar, a culpa é tua, né? Ele começou a rir, né? Assim, porque a gente trabalhou com muita emoção, que é uma coisa que ele trabalha muito bem, né? E acho que a forma como ele dirigiu àquela altura, a campanha, era muito forte. Ele queria agredir, né? Lembra de uma história dos tapas na cara, né? De um comercial. Sim. E aquilo não pegou bem, né? E a gente tirou proveito disso. Certo? Então, eu acho que aí a gente acertou a mão e eu fico assim, tenho muito orgulho desse trabalho, porque eu acho que ele foi importante, todo o respeito à opção e à vontade
e acho que até legítimo, de alguma forma, desejo das pessoas que querem a divisão. Eu entendo dessa respeito forma isso, também. entendeu? O interior, No Pará, enfim, o interior muito do grande, estado, tal, o assim. interior do estado ele tem muitas influências absolutamente diferentes das influências que existem Claro. aqui. Então, É um outro Pará, é vamos dizer assim. legítimo, assim, o que Principalmente eles do pessoal do falam. Oeste, né? Santarém, esses aí eu acho muito mais legítimo. Não que os outros sejam mais do que. Não quero comparar de questão de intensidade, mas pelo tempo, pela história. É verdade. Coisa que não tem do sul do Pará, né? Entendeu? Então eu ficava até bem constrangido às vezes de ter, claro, profissionalmente, de defender que não e não, até porque a votação era para os dois, não podia ser Sim. só de um, né? Entendendo ali, de certa forma, o movimento de Santarém, do Oeste, mas não tanto da questão do sul e sudeste do estado, né? Onde tem umas grandes riquezas e que o estado perderia muito com a divisão da forma que estava sendo Sim. O programada. estado é muito grande, a gente sabe que é difícil o É. estado, a instituição Só chegar que eu a acho todas que as cometeram pontas, um né? erro ali, e acho que a gente explorou bem isso, quando disseram que iam transformar o Pará num parazinho, né? Que era uma tripa Uma e tripa, o resto, é. porra, toda Toda a a riqueza floresta, ficava fora essas daqui, coisas, né? Tipo isso. riqueza mineral, a gente, né? Filé, Cheirava. O filé ficava pra Já lá. era, né? Tirava Então tudo. acho que isso, né, tocou. Mas a gente trabalhou, acho que bem do ponto de vista do marketing com esse conceito. Não e não, ninguém divide o Pará, e foi a campanha vitoriosa. Isso foi em 2011, né? Mas antes disso, a gente Outras campanhas. a gente né? desenvolveu várias campanhas de prefeito, de deputado, como eu disse, de deputado não, de senador e governador, né? Então tem assim algumas campanhas que eu lembro bem, né? Não é o caso aqui de ficar relatando, mas dentro o que é que uma campanha leva, o que é que marca, né? Então um dos pontos, né, que eu falo sempre é a questão do jingle, né? Eu trabalho Nós somos um sempre povo com muito jingle, musical, muito né? musical, Essa é uma diferença, né? Tanto que, aliás, o Duda Mendonça diz isso no livro dele. Esse negócio de trabalhar o jingle de acordo com a música da região, do local, é bobagem. Ele diz isso no livro dele. Por exemplo, não tem por que ser no Rio de Janeiro, tem que ser samba. Não tem que ser em Salvador, tem que ser baianada. Aí eu dizia assim, mas aqui no Pará tem que ser o brega. Tem que ser o brega. E você Olha, conseguiu parcerias fantásticas. O Edilson Moreno. Aí né? eu vou Edilson contar essa Moreno é história do craque, Edilson Moreno, né? Sim. O Edilson Moreno, eu não conhecia, claro, de nome, etc e tal. Eu tinha feito outras campanhas, até o Paulo André fez um jingle do Almir de 98, o Homizinho fez de 94, são todos grandes artistas, talentosos, competentes. O Paulo André tem um jingle maravilhoso do Jader de 90. Eu acho que alguém pediu que vocês falarem agora. verdade. Tem. É do Paulo André. É o Vitor Jardim. Você tem um jingle do Jader de 90. Mas tem aí circulando, eu posso até mandar Tá. depois. Eu não trabalhei Vitor, nessa daqui a pouco eu te campanha. mando. Eu não trabalhei Daqui a nessa- pouco, daqui a 3 meses te mando. Eu não trabalhei O nessa Vitor é o cara que ajuda a gente nos cortes, inclusive. Um grande abraço pro Vitor Jardim, aí, Abraço Belém pro Vitor. 90. Legal. Eu não trabalhei nessa campanha, né, de 90 do Jader. Eu já trabalhei até na campanha do Chefão, depois no segundo turno. Chefão, o amigo, como é? O... No Coração, No Coração do Povo. Carlos Mas, Terceiro, mas Coração do Povo. nessa campanha aí, o jingle é aquele maravilhoso, negócio que é o de da botinha, preguiça, que fala da preguiça, né? Uma lambada na preguiça, outra lambada pra ficar, pra ganhar. Já. E sempre esse... E ele, mas chiclete, esse é do já, Paulo já. André. Paulo André. Pois bem, isso foi de 90, Tá. Paulo André. Depois o Paulo André fez uma música, uma muito boa, até mandei outro pro Tito, que eu pesquisando vi, de 98, uma música que ele fez pro Almir, muito boa. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho até no meu, muito boa, feita pelo Paulo André. Mas quando foi 2002, aí o Edilson Moreno me procurou, né? O Agrícola funcionava lá, Gaspar Viana. Aí a minha secretária disse, olha, tá aí o Edilson Moreno, fica lá. Aí ele entrou, sentou lá na minha mesa, tá, olha, vim aqui, eu vi essas paradas de jingle, eu tenho uma ideia. Eu digo, tenho uma ideia legal, como é que é? A campanha era pra quem? Já tenho. Já tenho. Ia começar, tava assim... Até imagino qual é a... Aí ele trouxe um cassete, eu tinha um som na minha sala, né? Botei lá o cassete e ele só tocava A base. a base e o ritmo da música. E ele ia completando, batendo na hora, fazendo umas atrapalhadas lá, pô. Aí ele dizia assim... Mas tinha letra? Ele compôs letra? Não, ele só não tinha letra Só a ainda, base, só tá. tinha já tem. Era assim, já tem, já tem. Eu disse, rapaz, não é do Jader a campanha, do já tem. Porque do já me lembrava do Jader, é exatamente isso que dessa ele aí, acabou de né? falar, Sim. né? Aí ele disse, como assim? Como assim? Eu digo, porque, pô, já vai lembrar do Jader. Aí ele, rapaz, na mesma hora o sacana mudou. Já tem. Aí ele trocou, ele jogou pro final, né?
E foi embora, depois ele voltou no outro dia, trazendo já a marcação. E a gente passou o briefing, né? Que é assim que a gente trabalha, mostrando o conceito da campanha, o que a gente queria e tal. Aí ele vai enxertando as letras. Tanto que pode ver que o jingle dele sempre é uma base e umas falas. Que a fala já tem. Essa é a base. E depois tem a parte do chiclete, né? O chiclete, o resto ele vai colocando, que é o que a é. gente dá para ele, para poder, dentro dos conceitos da campanha. Ou seja, pessoal, ele das que é o culpado. propostas, das Ele e o marcas. Orly que é o culpado por esses chicletes Esse aí. esse daí, né? é. Eu trouxe aí para vocês. Eu acho Trouxe. que- Vou botar aí. Coloca aí. Diretor, por favor. Esse é o do Edilson Moreno. O Edilson, eu diria assim, depois daí, já tem 20 anos. Tá aí, foi a primeira. Alô, novo Pará. Já tem Itaí. Alô, novo Pará. Já tem Itaí. Para o Pará não para de crescer. Para o Pará não para por aqui. Para o Pará não para mais de crescer. Para o Pará não para por aqui. Resumo, né? Resumo. Só ela funciona. Ela sozinha, ela Bem regional, né? Já tem. 45 já. 45. Confiança, competência, experiência, compromisso, garantia do Pará que produz. Ele e o Tim Marques, né, cara? Também tem que dar o Tim Marques também é um cara que ele participou aqui do... Eu vi que a gente fez Já 45 já, 45. Vote já tem já. E o Edilson é muito talentoso, né? E muito musical. Não, ele traz. O que a gente fez depois? Claro que a partir daí se fez uma série, né? Seguindo mais ou menos essa linha e ajustando. Né, então, essa eu diria que foi a primeira campanha assim com essa pegada mais regionalizada E muito a partir do musical, Edilson, né? muito musical, né, com o Edilson Moreno. Essa produção já foi uma produção feita na 3D. Tá? Foi a campanha, essa primeira campanha que a gente trabalhava com o Afonso. Essa campanha em 2012 a gente trabalhou junto. A AK, que é do Hora do Afonso, né, com a 3D do Zé Paulo. E Então, uma parte já foi campanha no direção Pará do Paulo. tem que ter jingle. Tem que ter. Então, a musicalidade aqui, é o que eu digo, é muito, muito forte, né? A gente, quando tem assim, as pesquisas quali, né? Que você vai ver a reação das pessoas em relação a determinadas coisas. Quando você bota o jingle, que ele é bom, o teste é esse. Tu vê como a pessoa fica na mesa. Se ela começar a se balançar, tu já sabe que pegou. Aquela do Dudu. Dudu, exatamente. Cara, aquilo Era ali, muito meu bom. Deus do Dudu céu. é muito, muito Dudu. forte aqui. Até hoje. Porque era uma música mesmo. Era uma Só que, música que lógico, fez uma- botaram pra fizemos- funcionar, fizemos- mas era o Zuc da Lourinha. Zuc um Zuc da Lourinha. Que tava bombando na época e pegaram... Rapaz, aquilo é sensacional. Eu canto aquele negócio Rapaz, até hoje, aquilo, rapaz. mano. Não sai da cabeça aquele negócio até hoje. Impressionante. É óbvio que isso também ajuda a pessoa a se aproximar da população, né? É, porque como você pega... Humaniza mais, né? E dentro do musicalidade que o paraense tem, né? Dessa questão do brega e tal, tudo isso, né, dentro de uma campanha é importante você valorizar, né? Porque às vezes tem jingle que não tem nenhum ritmo, e ele pode ter, claro, natural, que aconteça isso também, mas se ele não tiver a musicalidade, ele tem mais dificuldade de pegar, né? De virar o tal chiclete e ter, em consequência disso, uma adesão maior do eleitor, que a gente quer na campanha, que o eleitor aprenda a música, goste da música, e que ela grude, né? Que é isso, você ouve 2, 3 vezes, quando você para, o cara repete já a frase que você quer. Do Hélio Gueiro você chegou a fazer também? Não, a campanha do Hélio, 92, A de foi prefeito, uma né? campanha de prefeito, em que quem fez foi o Walter Júnior, né? Eu dei, assim, Papudinho, diria, né? uma ajuda com ele, através do Walter, porque naquela altura eu ia fazer a campanha do Almir, mas o Almir caiu fora, não fez, na hora renunciou a candidatura, aí ficou só o Hélio, aí fez o Ney Messias, trabalhou junto com o Walter, Marlice, etc. Mas esse pessoal todo a gente trabalhava junto, né? Então eu tinha muito contato com o Walter, como tenho até hoje, um querido amigo, tá em Macapá. Agora mesmo eu vi uma Aquelas postagem ideias de tarado, ele falar tarado por doca, era coisa Não, dele aquilo é dele mesmo. Era coisa dele? O Hélio, essas coisas, o Hélio... Ele era aquele cara Ele era mesmo, assim? cheio É, de muito chavão, natural. Ele era chavão. jornalista, né? Era jornalista, então ele tinha essa conversa, essa forma, né? De Popularesca, conversar, né? Muito popular. Ele usava Inclusive, muito esses ele tinha um programa de chavões. rádio, que ele, inclusive, foi que pediu para fazer, que ele gravava todo dia. E ele gravava de acordo com o tema que ele tivesse. Às vezes ele falava de futebol, às vezes ele falava da É que administração. tu às fosse o vezes alô ele falava- prefeito, é tipo isso? Era um alô prefeito. Alô prefeito, né?
era a conversa com o Hélio Gueiros. Então ele tinha uma comunicação muito forte, né? E, inclusive, essa forma de comunicação no rádio, ele introduziu aqui, né? E ficou durante muito tempo, outros fizeram, o Jader também gravou depois do programa, Almir também gravou, até a gente... Eu mesmo aprendi muita coisa com o Hélio, né? Dessa forma, a gente conversava, eu trabalhei com ele, né? E ele tem uma sensibilidade dentro daquilo que a população quer ouvir muito forte. Que é uma coisa que a gente que trabalha com ele era muito carismático também, precisa né? ter, Isso ajuda, né? A gente que trabalha... Demais, né? O que a gente precisa? Criar umas fórmulas de comunicação, né, para que a população entenda aquilo que você quer passar de mensagem. E ele falava como o povo, né? E às vezes você pega um candidato que não tem essa facilidade, aí te dá muito trabalho. Então, ele era temperamental também, né? Eu lembro o estilo dele, né? Eu lembro que o papai tinha um programa na época na TV Cultura. Tinha dois. Era o Enfim e tinha um que chamava Cartas na Mesa. Cartas na Mesa. E aí, em um deles, eu não lembro exatamente qual, ele resolveu esculhambar o Hélio Gueiros. O Hélio Gueiros era governador na época. O ele mandou tirar o papai do ar. Só isso. Acabou que ele virou funcionário fantasma lá, pra ele lá receber, na esperança de voltar com o programa. Nada, acabou. Tinha uma história, né, que ele pegou e disse, ele proibiu a cultura de tocar música internacional. Ele dizia que a música internacional, pra quê? Lá eles não tocam as nossas músicas aqui, porque a gente vai tocar deles. Aí não tocava. Então, e tem uma parada, né, do Hélio, famosa, na eleição de 90, ele apoiou o Chefão. Até nós fizemos a campanha, eu com o Afonso Clautal, um amigo querido que faleceu já, e em segundo turno nós fizemos. No primeiro turno veio o pessoal da Globotech. Enfim, o diretor era o Afonso. Isso, era. Então, o Hélio, ele não estava gostando dos programas de televisão, que o pessoal estava fazendo e tal, e ele não quis gravar. Mas aí, naquela altura, ele estava na briga com o Jader, né? Estavam brigando. Aí ele, o Jader era candidato, segunda vez, não era reeleição, era segundo mandato do Jader. E o Chefão, com o apoio do governo, e a coisa, uma disputa grande. Quando chegou num determinado dia, num programa, ele disse, eu vou gravar. Eu vou gravar não. Eu vou gravar programa, mas eu vou ao vivo. Vou no programa, mas ao vivo. Como ao vivo? A estrutura eleitoral, a televisão que gera, ela é obrigada a te deixar uma estrutura mínima se tu quiseres ir lá na hora e fazer. Sem mandar fita, sem mandar programa editado. E aí era na TV Liberal que estava exibido. Aí reservaram lá o tempo do programa, se não me engano, 14 minutos. O tempo do programa do Chefão, que pelas coligações ele tinha um tempo grande. Eram 30 minutos dividido, ele tinha 14, a metade era dele. Aí o Hélio foi para lá, ele era governador. Ele só disse assim, só me avisa quando faltar 1 minuto. Aí ele botou no microfone, como eu estou aqui, né? Tinha um microfone, uma estrutura. Eu me lembro bem que quando começou, eu tinha essa gravação, eu não encontrei nos meus arquivos lá, mas eu espero encontrar. Ele dizia assim, me lembro bem do texto que ele começou a gravar, ele disse, olha, boa noite, tá? Eu quero dizer para vocês, que vocês estão me vendo aqui, não tem batom, não tem ruge. Tem ruge. Meu cabelo é branco mesmo, aqui a cor da minha pele. Ou seja, para dizer o seguinte, eu estou falando olho no olho. Cara limpa. Aí começou. Pau, pau, pau. Ele, nesse dia que ele bateu direto no Jader, aquela altura o Jader é candidato, e ele bateu, quando faltava 1 minuto, a pessoa que estava lá com ele falou 1 minuto, ele encerrou certinho. Isso aí não é pra qualquer um, não, ao vivo, tu vai falar, não tem script nenhum, tá tudo na cabeça dele. Inclusive tem muitos políticos, assim, alguns políticos que basta ligar a câmera, ele consegue, né, ter essa... Tem outros que precisam de um script, precisa, Sim. né, no caso... Tem outros que precisam de TP, né? TP, né? Pô. Eu lembro da época, a gente trabalhou ainda numa época que não tinha um TP. Tinha, mas aqui, com dificuldade. Uma dália no máximo. Uma dália. Aí escrevia no papel cartolina, botava na frente, aí o cabo de vassoura virando. Eu me lembro de um candidato que assim... A vida era difícil, né? Eu me lembro de um candidato que assim, não, eu tô muito bom de dália. Bom de dália. Bom de dália, pô. Isso faz parte da... É igual Hélio Gueiros, esse é um papo legal, né? Imagina um papo molhado com o Hélio fazer Gueiros. uma mesa branca pra trazer o Hélio Gueiros. Tomamos com o Hélio Gueiros? É, deve ter sido um negócio... Algumas. Pra ser socialmente... Ele era grande contador de grande história. Hélio Gueiros. Qual é a campanha que tu consideras assim, pô, essa campanha aqui foi a campanha que me deu mais trabalho, mas que foi mais prazerosa de fazer? Olha, assim, né? Tem 2 aspectos. Eu falei ainda há pouco dessa questão do não e não, ninguém divide o Pará, né? Essa campanha foi uma campanha que me orgulha muito de eu ter feito, de eu ter trabalhado. Porque não tem porque foi a primeira experiência no Brasil de campanha em que você não tem um candidato, você tem uma causa. Sim.
Então é uma coisa diferente, né? Então você não tinha histórico que você pudesse pesquisar e ver o formato. Então era uma coisa nova para a gente em todos os aspectos. De que maneira você trabalhava uma causa e não um candidato, né? Para poder colocar a população a defender aquela causa, no caso de não dividir o Pará, né? Como ela sendo uma causa justa, correta e merecedora, né? Então essa é uma campanha que eu considero assim muito importante. Das outras campanhas, são de vários aspectos, né? Porque cada campanha, às vezes você pode até perder uma campanha, mas você vê que saiu com um resultado positivo em relação ao trabalho que tu desenvolveste, né? Tem campanha que tu te entristece depois pelo resultado. Eu posso dizer que uma campanha que eu fiz, que eu depois, poxa, fiquei triste de ter feito, chateado de ter feito, decepcionado, foi a campanha do Dulciomar, de 2004, entendeu? Eu achei que a gestão dele, as situações todas que foram colocadas, as acusações todas, eu me envergonhei de ter participado daquele processo, de ter possibilitado, ajudado ele a se eleger e ver o que aconteceu, entendeu? Por outro lado, tem campanhas que veja bem, eu não sou filiado a nenhum partido, né? Mas a gente trabalho, tem né? um produto, né? A gente tem um trabalho. Agora tem trabalho, aquelas pessoas que a gente sabe o que é que a pessoa está pensando, qual a índole da pessoa, qual é a ideia. Claro que o cara não vai acertar como governante os 100%. Isso não existe, né? Mas você sabe qual é a intenção, né? Qual é o projeto. Por exemplo, o Almir Gabriel, o governador, quando ele assumiu esse estado, estava um estado com muitos problemas, com muitas dificuldades, e ele tinha uma meta de arrumar o estado, de desenvolver acertou muita coisa, acertou, errou algumas, errou, mas acertou, na minha opinião, muito mais do que acertou. Tem um legado deixado, né? Como eu vejo em relação ao Jatene também, entendeu? Quer dizer, o Jatene foi governador 3 vezes, eu sei como é que ele discutia as coisas, como é que ele ia para tomar decisões, entendeu? Da forma como ele governa, da lógica com que ele opera em termos de que seja justo, né? E que seja um acerto do ponto de vista para diminuir as desigualdades que existem na população, que são desigualdades grandes, né? Pessoas passando por dificuldades, necessitando do poder público uma ajuda sempre maior, e nem sempre o Estado tem a estrutura e tem a condição de atender como se gostaria. Então é que nem o orçamento que tu tem na tua casa, às vezes tu queres fazer mais e tu não tens dinheiro para isso. Então o Estado também tem suas limitações. E cada um vai pedir por um lado, então você tem que tomar decisões, sejam decisões mais justas, em que possam, justas do ponto de vista de melhoria de qualidade de vida da população, que afinal de contas você tem que administrar para todos, importa, né? Que é o objetivo principal. Sim. Então, eu por exemplo, a campanha do Jatene de 2014, né? Que foi a vitória contra o Elton, que foi a última vitória dele, das 3, né? Do último mandato. Foi uma campanha, foi um embate muito feroz, muito difícil, muito difícil. Feroz, foi muito próximo. Muito cheio de detalhes, de decisões que você tinha que tomar, né? E eu sei porque são decisões que eu tomei, claro, junto com ele, com o governador, com o candidato, que eu acho que isso é uma coisa importante. Bacana, né? A gente ouvia, né? E aí, olha, eu acho que pode ser por aqui. Você tem o seguinte, claro que para você desenvolver um trabalho desse, você tem pesquisa, tem estrutura, né? Tem outros profissionais, tem um bocado de gente envolvida, né? Dentro do trabalho, e gente competente. E aí você sempre ouve as pessoas, né? Mas você tem que ter a tua decisão, né? Porque às vezes eu tenho assim aquilo que o meu coração pede e o que a minha avaliação indica, né? E tem hora que você tem que decidir, você não pode se omitir, né? Então, qual é o vídeo que vai? Está na hora de lançar isso aqui? Isso é um ataque. Quando eu falo ataque, não é baixaria, eu falo ataque de denúncia. Está na hora de deixar isso de lado, de ir por um outro caminho, entendeu? Quer dizer, essas avaliações, você tem a pesquisa que te dão indicativos, mas você não é obrigado e nem deve seguir sempre que a pesquisa te diz. Porque senão, é como diz, o Campeonato Baiano terminaria empatado, né? Pelas magias. É o caso da pesquisa, todo mundo faz pesquisa, aí todo mundo empatava. Então mas a pesquisa às vezes te indica uma coisa e às vezes você precisa fazer outra. Até para que as pessoas que estão sendo pesquisadas tenham a percepção de determinadas situações que você, em determinado momento, pelo teu feeling, pela tua experiência, pela tua sensibilidade, tu sabes que aquilo que o eleitor quer ouvir. Por outro lado, tu não pode ser precipitado, né, de fazer a coisa de qualquer maneira. Eu, por exemplo,
Já cometi erros, né? Eu tenho sempre, nas minhas falas, a coragem de dizer isso. Tem 2 momentos de campanhas que eu errei feio, né? E até pedi desculpas para os candidatos em relação a isso. Alguns por falta de experiência ainda, né? Outras por precipitação, coisas que hoje eu já não cometo mais. Uma delas, a campanha do Ramiro Betti, né? Em 1996. Ramiro era candidato, a campanha estava se desenvolvendo bem, ele estava numa crescente, com o apoio do Hélio Gueiros, que era prefeito, e naquela altura, o pessoal, quem estava à frente nas pesquisas no início da campanha era a Alcione Barbalho, com apoio do grupo Barbalho. Na época, o grupo do Hélio Gueiros era brigado com Barbalho e vice-versa, né? Então, ela começou na frente, na pesquisa, o Ramiro estava lá atrás, porque não era conhecido ainda, isso é normal. Depois a população vai conhecendo melhor o candidato, etc, e vai crescendo. E assim foi. Ele rapidamente, eu me lembro bem, ele começou com 3, depois passou para 8, depois passou para 25. Então, estava numa escalada boa. A Alcione estava em cima, e quem está em cima normalmente cai. Perde. Normal. Aí ela já ficou próxima. Aí começaram os ataques, né? Começou que eles botaram Ramiro Mente. Era o Ramiro Mente. Que, aliás, isso era o seguinte. Bora combinar que é bom, é bom. É bom. Porque, e foi uma coisa... Anos 90 raiz, né? O que eu tinha feito? O Ramiro lançou um programa que era Médico em Casa, né? Aí eu que dei esse título, Médico em Casa. Médico em Casa, o que era? É o sistema americano, né? Que já tinha aquela altura. Sim, de você tira a pessoa... Tira a pessoa do hospital, porque não precisa ter grande... Não está em situação delicada. E vai para casa, tu vai gastar menos, melhor para o paciente, todas as vantagens, né? Mas quando tu colocas isso numa situação de pobreza, de dificuldade, de falta de atendimento, aqui, como tu tem no Pará e em Belém, né? Naquela altura tu tinha problemas, claro, aparece assim que tu está dizendo uma coisa que é fantasiosa. Aí tu tem que explicar direitinho. Eles aproveitaram, aí botaram, imagina agora se vai ter médico em casa, não tem nem no hospital, quanto mais em casa e tal. Ramiro Mente. Aí, forte. Só que a gente tinha também umas peças que eram baixaria de ataques aos barbalhos, né? Baixaria que eu digo assim, não tinha nenhuma verdade, mas era pesada. Era pesada, né? Falava... E a gente tem N casos assim de campanhas onde quando se vai pro lado mais pessoal, mão, né? Quando pesa a mão, aí tu perde a mão e tu não consegue, aí tu perde o controle. Numa dessa o Edmilson entrou. Pois é essa que eu tô falando, é dessa eleição. Então, quando chegou no determinado momento, nós tínhamos umas peças aí que mostravam, né, durante a história do Jader, né, do enriquecimento e tal, aí apresentava na sequência, começou nessa casa, passou para essa e tal, tinha toda uma historinha lá no vídeo. Eu apresentei, claro, né, pro pessoal da campanha, né, para os candidatos, olha, tem isso aqui, para combater isso. Mas eu fico com a mão muito pesada, né? Eles estavam atacando, claro, a gente precisava reagir à história do Ramiro Mente, mas eu já fui logo para liquidar, uma paulada segura. E aí eles responderam com mais violência ainda contra a nossa peça. Aí a população reagiu. Né? E o Edmilson estava... A população reagiu, ela disse, eu não quero mais nenhum nem outro. Eu percebi logo isso, né? Quer dizer, logo em seguida, eu chamei o Ramiro gravou uma cena, uma mensagem pedindo desculpa, papapá, ainda foi pro segundo turno. Ainda deu, a Alcione nem pro segundo turno foi. Mas perdeu a eleição. E o Edmilson soube aproveitar, né? E fez uma campanha assim, ele era novo ali naquele ponto, coisa, né? Acertou, foi até o Chiquinho, né, que estava fazendo a campanha dele, acertou a mão, aproveitou o vacilo, né? E entrou, faz parte do jogo, o cara entrou disse assim, viu lá o vácuo, entrou nesse vácuo e faturou, né? Aconteceu a mesma coisa com a Valéria também, se eu não me engano. Acho que não, da Valéria já deu o Hélio, não foi? Também essa aí foi dessa assim, campanha que eu diria que a gente... O que teve depois da Valéria que está falando, eu acho que é porque teve umas pesquisas que mostravam um crescimento da Valéria. Aí a pessoa disse que a Valéria estava na frente, que depois, ela nem chegou a isso. O que aconteceu é que naquela eleição, tu tinhas praticamente, que foi em 2008, 2 candidatos com o mesmo público. Era o do Selmar, que era do grupo, fazia antes parte do grupo da Valéria, que foi em 2004, que foi para a prefeitura com o apoio do Jatene, e a Valéria era vice. Quando a Valéria foi disputar, eu me lembro bem que ela tinha 22, o do Selmar, ela 24, o do Selmar 22. Então eles estavam próximos. Depois o do Selmar como prefeito, e o Duda Mendonça estava fazendo a campanha,
acertou a mão, mostrou mais obras e tal, aí passou dela, entendeu? Mas ela não chegou nem a ter baixaria, assim, naquela altura, entendeu? Né? Teve alguns debates, que aí o Priante que estava participando, e o Priante sempre nos debates Ele pesa a mão também. Ele pesa a mão, né? Sai para derrubar o candidato, atacar, etc e tal. Né? Então é isso. Por exemplo, outra eleição, né? Tu tens a de 2006, né? O Almir Gabriel era favorito naquela eleição, perdeu para Ana Júlia, né? Tem composições políticas que, claro, que pesam no processo, mas naquela altura teve uma história da Ana Júlia ter quebrado a perna, criou um fato, se vitimizou ali, mulher, aí também tirou proveito disso, né? O Almir já com uma certa idade, teve um debate que o Almir que não foi bem, apareceu fraquejando no debate, né? Frágil, e a idade já pesando um pouco, acabou que ele perdeu aquela eleição, né? Uma eleição que era tida para ele como certa, né? Quando na verdade o Jatene naquela altura poderia ter voltado, ter concorrido à reeleição, que seria uma reeleição certa. Tanto que depois de 2010 ele foi candidato e ganhou pela segunda vez, né? Tranquilamente. Já essa eleição de 2014 que eu estava me referindo, é porque o Helder ganhou a eleição do Jatene no primeiro turno. E para virar era uma coisa muito mais difícil, né? Então aí teve alguns fatos que eu acho que podem ter contribuído com isso, além, claro, né, de toda a experiência, os debates já tem no segundo turno, já foi bem mais enfático e deu, eu diria, um nó no Helder em algumas questões, né? O Helder, por outro lado, ainda não estava com a experiência até que ele já tem hoje, sim, né? Sim. E ele fraquejou em algumas situações na comparação, né? Mas teve um fato para mim ali que foi marcante, sabe qual é? Do Jefferson Lima. Porque o Jefferson... teve uma virada de casaca ali, não foi? Exatamente. E tem que determinar... aquilo ali pegou mal pra caramba. Pegou mal. Eu acho que aquilo lá foi um negócio que tirou o Jefferson Lima de rota de um jeito que a gente não ouve mais falar dele. Porque tá no rádio agora, mas... Acontece o seguinte, o eleitor, ele na política, ele aceita que o cara mude de um lado, passa para outro. Ele aceita isso, ele entende que faz parte da política. Está no partido hoje... O cara hoje está a favor do Helder, amanhã ele está contra o Helder. Ou está a favor do Jader, está contra o Jader. Está a favor do Jatene, está contra o Jatene. Era a favor do Almir, depois virou contra. O próprio exemplo disso é o próprio Hélio Gueiros com o Jader, Pronto, né? Foram inimigos, amigos, inimigos, e terminaram amigos. Eu falei no início, né? Ele tá com ele na foto lá do jornal. O Pacifal tem um discurso mais forte que tem contra o Helder, é do Pacifal. Certo? Mas aí depois ele passou pro lado do Helder. Do Jader. Então, e aí o povo entende isso. Eu lembro bem que numa análise de uma peça dessa, que eu achava que o pessoal ia ficar... Isso faz parte da política. Mas o que ele não aceita é a traição. Tá entendendo? A traição é acontecer no mesmo momento. O Jefferson, no primeiro turno, estava com o Jatene. Era candidato ao Senado. Andava com o Jatene, etc. Tal. Conversou com o Jatene para o segundo turno. Eu estive com ele, nós juntos, traçamos estratégias. Daqui a pouco, quando eu conversei com ele de manhã, quando foi à noite, ele foi para Tuna para acertar lá uma passagem de apoio dele para o Helder. Aí o que é que eu fiz? Primeira coisa, vou já jogar a imagem dele, mostrando que o cara traiu. Isso aí, e teve mais. A campanha do Helder naquele ano, ela trabalhou muito no segundo turno a imagem do Jefferson Lima. Parecia que o Jefferson Lima era o candidato. Ele passou a conduzir, como ele teve boa votação em Belém, etc e tal, o Helder deixou que ele, a campanha do Helder, né, deixou que ele fosse protagonista. E isso eu acho que não foi bom, porque tu tá no segundo turno, são os dois candidatos que estão se enfrentando. Não adianta botar ninguém para trabalhar. E até porque, em segundo turno, não é que tu mostre o que tu tens de tanto valor, é que tu mostre o podre do outro. De certa forma, porque tu tem que tirar o voto do cara. Na hora que tu tira o voto, tu ganha. Não sai de um lado, não vai para o outro, porque tu só está disputando os dois, né? Aí tu tem determinadas situações, por exemplo, a campanha do Márcio, né, com o Helder, que foi uma campanha que foi derrotada, mas a repercussão para a gente, num trabalho que nós fizemos, ela foi favorável. Quer dizer, muita gente achou que, tipo, olha, foi bom. Porque o Márcio ele não tinha o carisma assim, de entrada do negócio, né? Por exemplo. E assim mesmo ele foi para o segundo turno. né? Exatamente, ele foi para o segundo turno. Então isso é uma vitória. Perdeu por 5 pontos, porque perdeu de 10, perdeu de 5. Bastava que 5 viesse para cá, né? E aí tem um aspecto, né, nessa história, né? Claro, o Márcio tem uma ação política forte, é uma pessoa que tinha uma inserção grande, um relacionamento grande, um bom negociador com a parte política. Não tinha participado ainda de uma campanha majoritária, né? Mas aí ele, claro, precisava ser apresentado, né? Mas ele foi um bom aluno, né? Ele se aplicou nisso, ele tentou dar o melhor.
né? Quando a campanha foi para o segundo turno, né, que aí ficaram os dois, teve um fato que, para mim, eu não diria assim, que isso foi que deu a vitória para o Helder. Só isso. O Helder tem as suas qualidades, né, do ponto de vista do marketing, do qual ele sabe se apresentar muito bem, usar bem. Ele é muito bom de Inclusive, na oratória. derrota desse pro Jatene, ele já estava trabalhando para, né? Ele foi criado nisso, né? Eu me lembro que o Helder, depois, foi fazer programa de rádio, né? Ele participou em debatendo com a população determinadas situações, então ele vem criando história. Depois foi ministro, né? Quer dizer, já tinha embate, tinha uma experiência de gestão, né? No canto de vista de ministro de Estado. Sim. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma boa pinta, né? Sim. É bonito, né? E tal, ele tem fala uma bem boa pra voz, câmera, tem uma boa voz, sabe como se domina comunicar. bem, Então, ele isso entendeu o funcionamento das mídias sociais, ele se utiliza muito bem é o disso. que melhor se utiliza disso, em todos os sentidos, né? Então isso criou naturalmente, um cara forte, né? Um candidato competitivo, forte, coisa que o Márcio não tinha, né? E a gente teve que fazer todo esse trabalho e tal, mas assim mesmo foi para o segundo turno. Quando estava no segundo turno, o Márcio, a gente, claro, vai explorar os problemas, porque não, eu digo assim, a campanha não manda flores para o adversário. Não existe isso. Claro. Não significa que vai inventar, que é mentira, mas os fatos, a folha corrida, os acontecimentos, eles precisam ser reparados. A sociedade, a campanha existe para isso. A sociedade precisa saber quem é quem, não só a parte boa, mas de todos os aspectos. O que tu fizeste da tua vida? Qual é a tua história? Né? O que tu fizeste de bom? Quem vai dizer que fez de bom é o candidato. Quem vai dizer que vai doer é o adversário. Que vai mostrar, olha, o cara disse que tá tudo bonito, mas não tá. Tem essas coisas aqui, né? Você vai apresentando. Então, todas as coisas que nós apresentamos, elas são reais, elas são verdadeiras. Elas foram noticiadas, elas foram investigadas, elas têm denúncias, elas foram tá em apuração. Isso a gente contextualizou na campanha, claro. Só que, de determinado momento, eles levaram uma questão que o Márcio a gente trabalhou com esses problemas para mostrar que o Helder tinha esses problemas, porque antes o Helder era tudo bonitinho, tudo perfeito. Nós tínhamos que botar na cabeça do eleitor uma dúvida. Estávamos colocando essa dúvida. Só que o Márcio não tinha defeito, né? Então o eleitor ficava assim, mas também não era encantador, né? Aí nessa dúvida, o que aconteceu? Veio a história do Gordo do Aurá. Então a história do Gordo do Aurá, né, que eu me lembro que eu fiz uma contagem, eu comecei a contestar no programa, né, botava um comercial dele acusando o Márcio do Gordo do Aurá, então não é nada disso, o Márcio não tem relação com esse Gordo do Aurá, não é nada disso, é mentira, tem não sei o que, Só que eles botaram 120 comerciais, quer dizer, eles não precisavam mais formar a imagem do Helder, nós precisávamos do Márcio ainda. E aí a gente ficava só respondendo, não dava conta, uma coisa ou outra, ficamos numa encruzilhada, né? E aí nesse aspecto eles levaram essa vantagem de criar uma dúvida na cabeça do eleitor de que o Márcio não era essa perfeição que a gente estava colocando. Tinha problema, que era o Gordo do Aurá. Tá entendendo? E arranjaram, logo peso pesado para colocar como perguntas problema, aqui, né? da galera, que já tá já no encerramento. O Joe Podcast está perguntando aqui: existe algumas restrições ou condutas na produção de campanhas políticas por parte do CONAR? Olha, que eu saiba não. Existe, eu sei do CONAR em relação à publicidade. O que existe na questão eleitoral, o que regula, o que limita... Justiça, né? A justiça eleitoral, Justiça né? eleitoral. Então, aí tem mais regras. Né? Aí tem regras da justiça eleitoral, tanto que normalmente tem aquela história que é o direito de resposta, suspensão de programa, proibição de determinadas veiculações, mas sempre em função da decisão da justiça eleitoral, não do CONAR. O CONAR é só para publicidade. Entendi. Mesmo. Tem uma aqui o Jingles, ele não tem nome, né? O nome dele é Jingles. O melhor das eleições. O melhor das eleições. Orly Bezerra, o maior nome do marketing político da Amazônia. Tá passando uma ensaboada aqui, gente. E como nós estamos em Belém, tá caindo um toró. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de chuva, em Belém faz parte, vai lá. Ó, acho que o Jingles aqui de novo, acho que uma pergunta pro Orly. Ele tá perguntando se tu mantens as campanhas em acervo. Claro que, né, que ele mantém. Tem. Essa é a história dele, pô. Acho que porque ele, na verdade, ele está dizendo isso, ele está perguntando isso porque ele quer encontrar essas campanhas, enfim. Vamos melhorar essa pergunta dele. Você pensa em jogar isso pra galera, pro YouTube? Tem algumas peças assim? que foram no YouTube e tal, né? Pela Grifo, eu sei que você está colocando já, colocar né? na história da Grifo. A gente está digitalizando tudo. Né? Uma e espécie de algumas memória dessas digital, peças que nós né? fomos mostrar Sim. mostramos aí que a gente está no nosso acervo, né? Não é fácil manter isso
no acervo, eu estava comentando ainda Físico, agora, aqui né? a pouco, né? Porque a gente já tem, Físico eu da tenho Mofo, fita né? até uma tique. Aí a gente faz né? Tava falando agora que Conversão. a Conversão gente, pro digital. digitaliza, né, tudo, bota lá no equipamento. Mas eu me apego às fitas, eu não quero jogar fora a fita. Olha, gente, uma tique, É pra uma quem não tique. sabe, é uma fita desse Isso, não. tamanho, o negócio é um trambolhão. Você tem pra ler guardar ainda o isso? negócio. Você não tem ainda pra ler isso do Não, Almatic? quando é o Matic, não tem mais nem equipamento. Nem pra mais fazer a leitura. equipamento, né? Só tinha uma pessoa que tinha uma Matic. Depois da Matic teve a. Não era outra que tinha também? Me esqueci agora até o nome aí. DVCam. Beta, depois Beta, DVCam. Por aí vai. Mas eu. Tem mais Olha, perguntas o aqui. Nicolas vê está aí. perguntando o seguinte, se tu ainda vais participar efetivamente das próximas eleições. Olha, eu por mim, né, e até pela minha família, eu já não participaria mais, tá? Aliás, a última eleição eu já não deveria ter participado. Mas na hora a gente sempre, sei lá, vê uma coisa e a gente acaba participando e não me sentindo confortável de ficar fora, né? Então tem ainda uma manifestação de desejo de participar, né? Eu estou falando isso em relação à última, que a última foi de 2020, né? Quando eu já queria estar fora, que foi de prefeito, mas aí por algumas pessoas que me procuraram, eu acabei me envolvendo. Não tenho nada certo de participar agora, não tô com disposição e com vontade de participar, né? Até porque eu acho que a vida da gente, né, são ciclos. Sim. Né? E acho que eu fiz, né, durante um tempo um trabalho que eu acho que foi razoável, né, e com bons resultados. E chega num ponto que agora tem que vir outras pessoas para fazer, né? Eu acho que a gente, com a idade, com a experiência, ainda tem contribuição a dar. Sim, eu não estou me aposentando, não. Embora já esteja aposentado pelo INSS. Mas com disposição de trabalho, de pensar, de sugerir coisas, de avaliar situações. Mas talvez numa outra missão que não aquela que a gente faz numa campanha, porque a campanha é muito trabalhosa. Ela exige demais de você. É desgastante pra caramba. Eu quando eu estou na campanha, eu emagreço, porque quando eu estou estressado, eu não sou das pessoas que comam muito. Né, Gabriel? Pelo contrário, aí eu não almoço, eu não janto, eu não como nada, aí eu vou emagrecendo, eu não durmo. Tem a parte de debate, só de eu me lembrar de debate eu já fico sofrendo aqui, porque debate dá trabalho, gente, dá trabalho, debate. Imagina preparar ficar o atrás daqueles bastidores dizendo assim, não fala responsabilidade isso, pelo amor de Deus. É muita responsabilidade, você fica imaginando que tem que perguntar, imaginando que precisa responder, preparar o candidato, discutir com o candidato as coisas, para deixar que ele fique bem tranquilo na hora, e você está lá na hora. Depois do debate tem a edição do programa, para que vai pro ar, que é para aquilo que as pessoas vão ver, os melhores momentos, né? No outro dia, aí tudo isso, né? Aí é sofrido, é trabalhoso. Olha né? só esse comentário aqui, o Glauco Lima. Grande Glauco abraço Lima. para o Olha Rui aí. Bezerra. Gente da melhor Só qualidade. mesmo o mestre da comunicação para fazer eu parar de ver o jogo do Brasil para ver live de propaganda. Olha, também, hein, Glauco, colocar uma entrevista dessa com a gente na hora do jogo do Brasil, Sacanagem, pô, é sacanagem, né? É de propósito. Olha, Foi de propósito. eu aproveitando... Mas depois, olha, desculpa lhe interromper. Quem não assiste, inscreva-se. Quem estiver aí, inscreva-se no nosso canal e também assista os cortes que a gente vai colocar. Isso aí, você pode jogar esse link pra galera para assistir depois. Passa Enfim, pros vai ficar no amigos e pros YouTube, vai ficar na inimigos, rede. né? Os inimigos pros amigos, é isso aí. Mas olha, eu tenho uma última pergunta. Não, só antes de falar, fazer um vamos registro lá. da questão do Glauco, né, que é um profissional, uma pessoa que eu tenho maior respeito, com quem já trabalhamos juntos, né, e já trabalhamos em campos opostos de campanha, né. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui, porque eu acho que são coisas que as pessoas não sabem, o Glauco está me ouvindo e sabe que como aconteceu. Em 2008, o Glauco estava fazendo a campanha do Dulciomar, né, junto com o Duda Mendonça. Né. E eu também tinha trabalhado com o Dulciomar, mas na hora da eleição, né, por uma razão lá, eu não fiquei no grupo deles, eu não aceitei ficar. Na verdade foi isso. Eu achei melhor não ir para a segunda eleição. Fui para a primeira, como eu falei, em 2004, mas em 2008 eu abri mão de não fazer essa campanha do Dulciomar e trabalharia junto com o Glauco, até com mesmo que fosse o Duda Mendonça, não sei se chamaria o Duda também naquela altura. Então eu fui fazer a campanha da Valéria, né, em Belém, mas fazia alguns municípios. Então a gente estava fazendo uma campanha em Paraupebas, naquela altura da Bel. E o Glauco tinha um trabalho com a Bel lá, já tinha feito e tal. Aí na conversa, me perguntaram nenhum problema, fizemos juntos, eu e Glauco. E aí, aqui em Belém, a gente estava em campanhas opostas e nós íamos juntos para fazer, pegávamos até o mesmo carro, né?
íamos conversando. Claro que em nenhum momento discutimos nada da campanha de Belém. Nós somos, eu diria, profissionais, né? Responsáveis, né? E eu estou lembrando disso porque eu acho que é uma coisa que precisa ser registrado, de como você pode conviver com as pessoas. Dividíamos até o carro, porque ali em Paraupebas a gente estava trabalhando junto, né? Então nós estávamos trabalhando em comum acordo ali, pensando da mesma forma, no mesmo caminho. Interessante. Diferente de Belém. E não impedia que a gente fizesse esse trabalho lá, o que é a confiança, o que é o profissionalismo, o que é a seriedade, né? Então eu faço questão de registrar isso, porque isso não é uma coisa comum, né? Porque tem gente que leva isso pro lado passional, né? Aí confunde as coisas, acaba fazendo besteira, não é o caminho. Tem que Com trabalhar certeza. de forma profissional. Agora, Última pergunta aí, né? Minha última pergunta é a seguinte. A gente viu, obviamente, uma mudança gigante no panorama político nacional, onde a gente percebe que o quarto poder está se deslocando, né? Uhum. Ele tá sendo permeado pelo, não sei se dá para chamar hoje de quinto poder, que é a mídia social, Sim. enfim, a internet. Eu acabei de pensar nisso aqui como quinto poder, mas onde a gente percebe que a estratégia é muito diferente agora quando a gente tem essa força da internet invadindo o marketing político. Como é que tu percebes essa mudança agora e como é que tu vislumbras que isso vai ser daqui para frente? Olha, muito boa a tua pergunta, porque isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, me preocupa como profissional, né, da comunicação, com a leitura que a gente deve fazer para isso. Aqui está o Gabriel, por trás das câmeras, né? Nosso diretor. Não gosta de aparecer. A gente teve a primeira experiência, e ele está ouvindo aqui, né? Assim, eu tive mais próximo disso em 2010, quando foi campeão do Jatene, que a gente montou uma equipe, e o Gabriel fazia parte dessa equipe, até lá na Grifo, com uma certa de 12 pessoas, eu estava na Ibessias, Neneto e tal. Eu vi aquilo, naquela altura, claro que não tem a força que tem hoje, mas vi que aquilo era um caminho novo, né? Isso aqui vai... Era o início, a cada eleição, isso vai se aprofundando. Era o Orkut ainda, né? Orkut, era transição, não era transição? Orkut pro Então, Twitter, imagina, né? Orkut Twitter. Então imagina, 2010, em 10 anos, muita coisa mudou, né? E eu acompanhei essa mudança dentro... 11 anos, né, na verdade. E aí o Gabriel vai lembrar de mais um fato. Isso foi em 2010, quando chegou em 2012, a rede social, ela foi na eleição menos importante do que 2010. Que porra é essa? Que regressão é essa? Lembra disso, Gabriel? A gente discutiu e não estava encontrando um formato. Houve uma super exposição da mídia digital, né? Porque a campanha de 2012 era de prefeito com vereador. Então, tu tinha muito vereador candidato invadindo os perfis aleatório, pessoais. Né? E aí as pessoas se fecharam. E aí ninguém aceitou a mídia social, né? A mídia digital ela teve um bloqueio em relação à eleição. Então ela deu uma parada, né? Era muito invasivo. Muito invasivo. Isso é um recado, né? Então, é comum que o pessoal comete até hoje que ter vida digital no meio da campanha. De começar também, né? E começar já com tudo, mandando para todo mundo, exatamente. ninguém vai aceitar. O trabalho então, começa 4 então anos. são detalhes, né? Que claro que precisa quem quer trabalhar profissionalmente se assessorar de bons profissionais, porque a dinâmica e a transformação ela é muito rápida. Então eu estou acompanhando, eu sempre digo, né, para a equipe que trabalha comigo, eu digo, olha, se me considerem um ser totalmente ignorante quanto à questão da mídia digital. Não conheço nada, mas eu acompanho. Então eu sou um perguntador, sou um questionador, né, dentro daquilo que eu acho que a pessoa que está do lado de cá vendo espera da mensagem, né? E aí a gente vai encontrando as melhores formas. Correto? Eu não sou até natural isso, né, dentro da mídia, mas eu sei aquilo que o eleitor, né, quer ver, quer ler, quer receber. Aí a apuração dessa mensagem que a gente precisa das melhores formas de cercar de profissionais para que ela seja eficiente, né, dentro da sua linguagem. O que acontece é que, independente do crescimento dessa mensagem, dessa mídia, a televisão ainda é uma mídia muito forte. Eu digo sempre o seguinte, a mídia digital cresceu, mas ela provoca algumas dúvidas, né? Por conta justamente dessa... facilidade do fake news. Hoje é fake news, né? Hoje é fake news. Então, agora vê a notícia, eu quero saber onde vai sair, cadê o portal que eu confirmo, onde é o E a maioria das pessoas só lê o título, né? Aí ele vai para a televisão. Então, e ao comportamento? Eu digo que a televisão, ela ainda é uma mídia
coletiva, né? Dificilmente tu está assistindo a televisão sozinho. Vamos aqui para o comportamento geral. Tu assiste a televisão com a mulher, com teus filhos, com a família. Então a absorção da informação, ela vem de um determinado jeito para isso. Então essa comunicação, ela precisa ser pensada que ela não é específica como é a mensagem que vem aqui no aparelho, que esse sim é individualizado. Correto? Então são dois tipos de comunicação diferentes. Claro, a digital e a comunicação mais coletiva, que eu estou aqui dando o exemplo da televisão. Então a televisão ainda nesta próxima eleição, ainda vai ter um papel, que eu diria, muito importante, assim como a rede social. O que precisa, o que eu acho que as pessoas também, e aí eu vou fazer aqui uma avaliação que é pessoal, né, claro, dentro daquilo que eu entendo, que eu acho que entendo, né, pela minha experiência. Quando diz assim, quem elegeu o Bolsonaro foi a rede social. Para mim isso é um equívoco. Eu não acho que é isso. Mas ajudou. Claro que ajudou, como ajuda qualquer um que trabalha a mídia social. Ele tem um exército até hoje, né, trabalhando na rede social, fazendo o que está fazendo, né, de bem e do mal, né, mais parece do mal do que do bem. Né? Pois bem, o que aconteceu naquela eleição é que o Bolsonaro pegou um tiro, correto? Quando ele pegou esse tiro, ele foi para a mídia da televisão. Desculpa, facada. Não, foi a facada, né? Eu já tô querendo. Pelo amor de Deus. Porra, já vi aí. Foi quase isso. Um tiro. Que traído agora pela. Já, olha aí, pô. Se pegou uma facada. Aquela facada deu a ele uma condição excepcional. Ele passou a ser noticiário na televisão. Ele não fez programa de televisão. 24 horas. Ele não precisou de programa de televisão. O programa de televisão foi feito pelo jornalismo, que noticiava ele, mostrava ele na cama, ele pegando soro, ele com tubado, ele não sei o quê. A facada dele foi a perna quebrada da Ana Júlia? Não, a da Ana Júlia foi em outra época, né? Então, mas assim mesmo é uma coisa que dá esse tipo de efeito. O dele, com isso ele não pôde ir para o debate, não pôde, quer dizer, justificou ele não ir para o debate, e ele foi noticiado. O Jornal Nacional, eu me lembro bem, eu marquei no primeiro, né? 35 minutos só falando do Bolsonaro. E fora assim, outras TV, né? Todas as outras. Então, ele não teve só horário eleitoral. O eleitoral ele não tinha, nem precisava ter. Ele teve jornalismo, pô, que é melhor, com mais audiência, etc. Tá falando do cara. E isso ajudou. Entendeu? Quando chegou no segundo turno, ele teve o mesmo tempo que teve o outro. Foi aí ficou igual. Né? Até prejudicou ele por isso. Ele se safou dele não ir debate e tal por causa da questão da facada. Agora, na mídia social, ele criou um exército que atua principalmente em WhatsApp. A grande sacada é grupo de WhatsApp. Tu pode ver a comunicação dele forte é no WhatsApp. Entendeu? Porque ele dissemina. Tem gente, ele cria exército, que recebe a informação e dissemina em determinados grupos, dentro de uma mensagem que ele tem um público, uma equipe profissional criando e produzindo e fabricando. Tu vê que os textos vêm todos bonitinhos. Todos formatados. Vem de texto escrito, vem de vídeo, vem de carne, vem tudo. Tem vários formatos. Montagem de situações, arquivos. Aí eles vão trabalhando. Então a gente tem uma estrutura para isso, né? Inclusive atuando desde quando ele assumiu a presidência. E já vinha antes. Vamos lembrar mais uma coisa, como tu falaste aqui, ainda agora como nós estávamos comentando. Ele não começou na campanha. 3 anos antes da campanha, ele já vinha formando esse exército. Ele já vinha trabalhando na rede. Com aquela história as pessoas não estavam... né? Aquela louvação ao brilhante Urso. Ninguém estava dando importância para isso. Esse cara não tem nada, maluco. Ele chegava no aeroporto, né? Tinha uma galera que recepcionava, muita gente. Então, assim, ele foi fomentando isso. Então... Ele teve a parte assertiva, né? Vamos botando ele no espectro para um público específico, marketing, né? que se imbuiu do espírito de disparar essa mensagem. Porque ele fala qualquer porra lá e ganha repercussão, né? Aí ele fale mal, fale bem, fale de mim, né? É isso aí. Cara, então, é isso, essa né? história, com certeza. É isso. Acho que podemos encerrar com... Que bacana, hein? Muito bom bate-papo, assim, uma aula, realmente. O que é mais interessante é que você mostrou 2 espectros da política aqui. Isso que é legal, né? E a gente até falo muito com o apoio em relação a isso, que o nosso objetivo aqui do Papo Nostalgia, eu estou falando isso porque tem gente que acaba achando de uma maneira até diferente. Pouquíssimos. Sim. Mas o Papo Nostalgia, o objetivo é mostrar a história da nossa cidade, a memória. E você mostrou de uma maneira muito legal. Cearense, né?
as campanhas que fizeram sucesso, etc, etc. E a própria Grifo, né? Que é uma agência, pô... A Grifo está há 40 anos, Aí, fizemos né, agora no no mercado. mercado, Olha né? aí. Tem que ter conexão Mais história com a pra cidade contar, e boas é. histórias para contar. Antes de terminar, eu acho que tem aí que eu passei ainda há pouco. Eu acho que... Ah, tem mais um aí? Só Tá bom, para vamos lá, concluir vamos uma finalizar, história, então. né? Que às vezes a gente pensa uma coisa e acontece outra, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Plano B. O exemplo que eu vou dar, a gente fez muitos anos de trabalho com o Bampará, né? Cliente da agência. E quando foi em 98, né? Falando de 22 anos, 23 anos atrás, o Giovani, um craque, um jogador. Ah, a história do né? Giovani. Que tem- Não podia esquecer, Não podia mano. ter, que tem assim realmente. muita admiração, né, pelo futebol. Ele jogou aqui, é um cara tímido e tal, mas um craque na bola, né? Depois foi pro Santos, foi pro Barcelona, foi camisa 10 do Barcelona, depois ainda foi pro Egito, acho que ele jogou no Egito. Sei que fez aí uma carreira boa, mas naquele ano ele foi convocado para a seleção como titular, junto com o Rivaldo, né, que jogava no Barcelona, junto com o Ronaldo Fenômeno. Os três jogavam juntos. Sim, Então, sim. anunciou logo o time titular, o Zagallo. E ele pegou a camisa até a camisa 7. Aí, pô, a gente teve uma sacada. Vamos aproveitar o Giovani para fazer uma campanha do Bapará, Banco do Povo Paraense, a questão regional, né? E acertei com ele, fiz o contato. Ele veio aqui antes de viajar para a Copa. Negociamos um cachê. A ideia no comercial, ele não podia falar muito nesse comercial, a gente sabia disso. Porque ele é tímido, né? O Giovani, ele gagueja um pouco, ele não... Então a gente tinha que explorar dentro daquilo que é ele, jogando bola, apresentando. Sim. Criamos lá um comercial, ele aprovou, né? Claro, gravamos e começamos a campanha. E aí no primeiro dia da seleção, né? Como bom brasileiro, vesti a camisa amarela. Agora a gente não pode mais nem usar, porque vão achar que é Bolsonaro. Tem isso agora, né? Mas na época, fomos lá, por causa da minha mãe, né? Ficar todo mundo lá. E Giovani, eu torcendo. Eu sou muito paraense arraigado, aquela que... Eu sou Santos, porque o Manuel Maria jogava no Santos. Eu sou Fluminense, porque o Oliveira e o Assis, quando eu era garoto, foram pro Fluminense. Então, eu paraense, para mim, estava acima de tudo. Eu virei esses dois times porque os jogadores paraenses foram jogar lá. Então, quando o Giovani na seleção, é uma maravilha. Aí provamos com a direção do banco, né? Toda a campanha, a área do marketing, cartazes, a foto dele na entrada do banco, no computador, outdoor, TV, propaganda. pô, tudo. Pacote fechado. Propaganda, sim. Lançamos, distribui, primeiro jogo, distribui antes na semana, todas as agências do banco, a cartaz, o protótipo dele, jogador com a bola, com a camisa da seleção, vestindo a camisa do Bampará. Tudo bacana. A Giovani entra em campo, porra, acabou o segundo tempo. Sai Giovani, entra. Que égua, porra. O cara tava até jogando Esqueceu de combinar com o Zagallo, né? Sacanagem do Zagallo. Alô, Zagallo. O Jô Soares fazia isso. Bota a ponta, Zagallo. Tirou o Giovani e botou Mazinho, sei lá. Não tá outro jogador lá. Põe um comercial aí pra galera lembrar, porra. aí, Gabriel. Campanha foi. Ó, tá aí, ó. Flopada a campanha, temos aqui. Olha aí. Ó, a camisa da Tuna, do Remo. Paysandu, Mas por baixo de todas estas Santos, camisas, Barcelona. Olha aí, jogou E a camisa do Brasil, olha. Mangueirão, né? Mangueirão ainda o futebol. Mangueirão Bandola ainda. Não. Não era Bandola? Já era formado, né? Levante a bola do Pará. Ah, olha Porra, Vamos parar aí. Dá a volta ele aí no final. Eu visto essa Eu vi Visto essa camisa. Giovani. Foi quase na... Eles tinham restaurado, né, o Mangueirão, né? Tinham terminado aquela Tinha parte, terminado né? uma parte. Terminado uma parte. Isso aí era 98, um ano até da reeleição do Almir Gabriel. Mas isso é isso. A gente teve, É história. Mas a gente manteve a campanha, claro que a gente podia perder, né? Até porque já tinha pago, nessa altura já pagou o cachê, não dizia Vai assim, explicar o quê, né? não. Depois, né? Deixa lá. vamos Mas lá. não teve, claro, o mesmo resultado se ele tivesse estourado, Feito um gol, né? na Copa, né? sim. O que não aconteceu, né? Claro que isso é uma ousadia, a gente tem que apostar. Foi a mesma Não história dá, que o Adriano esteve. senão, Apostou. exatamente. E deu certo. Deu né? certo. Nem sempre vai ser um resultado total como a gente espera. Não foi uma coisa decepcionante dele ficar, pô, não teve nada. Deu que deponha. 50% certo. Mas não, a gente queria 100, né? Pode foi o Zagallo, Mas eu fiquei- vamos botar... Eu fiquei Pode frustrado. Zagallo. Eu fiquei frustrado. Mas olha, tá falando assim na brincadeira, mas foi sacanagem mesmo que fizeram com ele. O Zagallo, porra. Pô, o Zagallo Aí, como quebrou diz- todo o... Porra, quebrou o do esquema. rolê Quebrou do meu- Tem que mandar negócio. um mapa de mídia pra ele, olha, Zagallo, porra. tô E as falando rádios, isso que estavam aqui, transmitindo na rapaz. Rádio Clube, a gente patrocinava com a Rádio Clube, né, o Guerreiro, e tinha toda uma chamada em função dele estar jogando.
Quando ele saiu, eu disse, porque e agora? Vamos mudar tudo. Temos que mudar toda a estratégia. Pô. Mas é isso, a publicidade, o marketing, né, essas coisas, não dá para contar com o ovo na galinha, né? Às vezes não dá totalmente certo, né? E você tem que ter o plano B, ter as alternativas, faz parte do jogo. Eu também me despedindo, quero agradecer esse bate-papo bacana, no sábado à tarde, né? Em que a gente conversou sobre política, né? Que é muito importante, né? Da vida da gente se move por política. Falando Nós sobre somos história, o ser humano é um ser propaganda. político, né? É isso mesmo. Todo mundo faz política de alguma maneira, vamos combinar, certeza, né? Não tenha dúvida. Falamos sobre história de vida, sobre propaganda, sobre desafios, sobre acertos, sobre erros, né? Assim como é a vida. A vida é feita de tudo isso, né? De vitórias, de derrotas, de acertos, de erros. O que a gente precisa fazer, uma vez o homem Gabriel, conversando com ele me disse, o homem era tudo assim, né? Meio metódico em algumas coisas, da forma de ver, né? Ele dizia, eu não exijo que tire 100%, que tire 10%, mas tem que tirar mais de 7%. Nunca me esqueci disso. Quer dizer. Ou seja, o 7 para ele era aprovação, né? Então é isso. Né? A gente tem que procurar sempre acertar mais, né, do que errar, ser mais correto, procurar sempre ser correto. Esse vale muito a intenção. Eu faço da minha vida isso. Eu procuro, às vezes erro, mas eu procuro sempre acertar e seguir aquilo que é o correto. Bom, agradeço aí ao Poena. Muito obrigado. Bacana. Também, Daniel. Que aula, hein? Obrigado. E para o Momento Jabá agora. Momento Do Momento Jabá, Jabá. O que é o Momento Jabá? Você vai falar onde a gente encontra a Grifo, onde encontra o Facebook do Orly Bezerra, que deve ser Orly Bezerra, né? Muito difícil, né? Mas onde é que a gente encontra a Grifo? A Grifo, ela funciona na Perebebuí, 2216, ali atrás do Bosque, né? A nossa sede. E também, eu diria, na nuvem, né? Agora YouTube, trabalha né? Tem também. YouTube, Facebook, né? Instagram, né? Instagram. O meu também, eu tenho Instagram e um Face. Eu não atualizo muito o Face, né? O Instagram, boto poucas postagens, né? Eu também, inclusive pessoal mesmo, opção minha, eu pouca coisa coloco lá, né? Não tenho esse costume. Que, aliás, pode ser em determinadas situações até um erro. Ainda mais sendo uma pessoa de comunicação, mas a idade e o costume, né? A gente precisa, né, ajustar algumas coisas. Mas estou aí, estou na área, né? E muito obrigado, muito obrigado por participar. Ajudar e a participar em tudo que for preciso, que a gente puder estar junto, tá bom? Legal, olha isso. Parabéns pelo espaço, pela grande, o Gabriel que faz toda aí, deixa isso bonito. Gabriel. Vamos fazer o jabá aqui do Gabriel, Estúdio Santos de Casa. Isso. Acesse aí o Instagram dele agora, Instagram novo, né? Estúdios. Isso. Né, Gabriel? Estúdio Santos de Casa, não é isso? Isso. Estúdio Santos de Casa. Não esquece, ó. O Gabriel aluga esse estúdio aqui também. Quem quiser fazer um podcast, que o Gabriel também é fotógrafo, vem aqui no Santos de Casa. Foi aqui que o Gabriel veio, Gabriel? Eu tava reconhecendo. É a mesa. A mesa é a mesma para todos. É a mesma. Tava reconhecendo. Ele participou do Mango Cast. Mango Cast, outro podcast que você pode acessar. Inclusive, ele colocou uma iluminação diferente, ó, tem até aqui, ó. Abre aqui na câmera aqui, Gabriel. Na nossa. Já tá? Tá aqui, ó. Olha. Enjoado aqui, né? Iluminação nova, é isso aí. Aqui legal. A gente tem garbo e elegância. Garbo e elegância, até boniteza aí. Olha, o Gabriel foi uma das pessoas primeiras que eu aprendi a questão da mídia digital, viu? Ele na ocasião lá, começando esse trabalho com a equipe, né? E eu sempre ia lá, trabalhando junto, né? Para aprender um pouco. Isso em 2010. E até 2018, não foi, Gabriel? Nós trabalhamos juntos novamente, né? 2020 que ele foi para um outro caminho, né? Nós dois, né, Gabriel? Fomos diferente. Olha, só para finalizar, a Socorro Tavares, sensacional, parabéns. Quase se atrasou pro meu sabadão, mas não consegui desgrudar da entrevista. A menina quase perdeu a... Olha da cerveja dela. Mas é isso. Muito obrigado pela presença. Foi sensacional de ter aqui. E aí, sábado que vem, a gente tem o podcast número 21, sem spoiler, a gente não vai dizer que ele não sabe o que é. Né? Inscreva-se em nossas redes sociais, Facebook, Nostalgia Belém, o grupo oficial Nostalgia Belém. Tem também o YouTube aqui, inscreva-se em nosso canal, ajude, compartilhe nossos conteúdos, a gente vai colocar os cortes do Orly,
falando, né, das situações. Falar Tem do nosso Ceará, Instagram, né? Que mais? Rede social do Apoena Augusta, minha Apoena Robson Augusto, difícil Santos. pra caramba. Difícil pra caramba. E a minha Orli Bezerra. E Orli Bezerra. Pronto. Tamo Nomes junto. distintos, né? Robson tem milhões de Robson. Agora, uma Apoena só tem 2 em Belém, Orli. Só tem Só 2 também. Só tem dois. Só tem 2. Pronto. Tá aí. Não, tem 3. Tem Tem uma mulher 3? também. Tem uma mulher mesmo, Orli, né? Ah, pronto. Mas Orli Bezerra só tem um. Só tem um. Pronto. Falou, galera. Valeu. Um abraço. Obrigado, Um abraço. até a próxima. Obrigado.